Com muita gratidão nos nossos corações, Con mucha gratitud en nuestros corazones, estamos mais uma vez juntos para esse período de estudo da palavra. estamos una vez más juntos para este periodo del estudio de la palabra. Estivemos juntos no início de julho do ano Estuvimos passado juntos el inicio de julio del año pasado e recebemos com gratidão ao Senhor o novo convite dos irmãos para estarmos juntos. y recibimos con gratitud en el Señor la nueva invitación de los hermanos para que estemos juntos. Na última oportunidade, então, que estivemos juntos, En la última oportunidad que estuvimos juntos, houve acordo de estudarmos o livro de Hebreus. hubo entonces una decisión de estudiar el libro a los Hebreos. Sabemos que esse projeto da qual os irmãos participam, Sabemos que ese proyecto del cual los hermanos están participando, literatura com propósito, Literatura con Propósito, teve objetivo inicial de se estudar livro. tuvo el objetivo inicial de estudiar un libro. Nós compartilhamos com o irmão Santiago e outros irmãos, Pero hablando con el hermano Santiago y otros hermanos, foi considerada a possibilidade de se estudar livro da Bíblia. se consideró entonces la oportunidad de estudiar un libro de la Biblia Não apenas livro de algum autor. y no apenas un libro de un autor. Então, entendemos ser direção do Senhor de iniciarmos pelo livro de Hebreus. Entendemos entonces ser dirección del Señor de estudiar el libro a los Hebreos. E nós fizemos desafio aos irmãos para lerem esse livro diversas vezes. Hicimos un desafío, lanzamos un desafío a los hermanos de leer ese libro varias veces. E me lembro que usei uma ilustração com os irmãos, Y en una ilustración con los hermanos, que quanto mais nós lemos as Escrituras, que cuanto más leemos las Escrituras, as letras que estão escritas aqui no papel, las letras que están en el papel elas vão como que saltando para o nosso interior como palavras vivas. saltan a nuestro interior como que palabras vivas. Porque a palavra escrita de Deus, Porque la palabra escrita de Dios, ela é diferente de qualquer outro livro. Él es distinta de cualquier otro libro. Ela é soprada Él por es Deus. como que soplada por Dios. Você sabe que aquela palavra que Paulo usou para Timóteo, 2 Timóteo 3, ¿Sabe que la palabra que el apóstol Pablo usó a 2 Timoteo capítulo 3, quando ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, cuando dijo que toda la escritura es inspirada por Dios, aquela palavra inspirada aquella palabra inspirada significa literalmente soprada por Deus. significa literalmente soplada por Dios. A palavra é theopneustos, La palabra es theopneustos, soprada por Deus. soplada por Dios. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, com o nosso coração aos pés do Senhor, con nuestro corazón a los pies del Señor, a nossa expectativa é que essa palavra saia da letra nuestra expectativa es que esta palabra salga de la letra como palavra viva e Como- seja depositada nos nossos corações. como palabra viva y sea depositada en nuestros corazones. Isso é mais do que nossa esperança. Y eso es más que nuestra esperanza. Essa, na verdade, é uma promessa do Senhor para nós. Esta es la verdad, en realidad, una promesa del Señor para Uma nosotros. garantia do Senhor para Una nós. garantía del Señor para nosotros. Foi Ele mesmo quem disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Porque él mismo nos dijo que mis palabras son espíritu y son vida. Não são doutrina, No solamente doctrina, meramente doutrina. no mera doctrina, São palavras de vida. pero son palabras de vida. Então, a nossa expectativa nesse tempo Entonces, nuestra expectativa en ese tiempo é muito mais do que termos 8 sessões sobre o livro de Hebreus. es mucho más que tener 8 secciones sobre el libro a los Hebreos. Nós queremos expor os nossos corações à palavra de Deus. Queremos exponer nuestros corazones a la palabra de Dios, Absorver essa palavra. absorber esta Sermos palabra de Dios, transformados por essa ser palavra. transformados por esta palabra, Que tenhamos Cristo formado em nós por esta palavra. que tengamos Cristo formado en nosotros por esta palabra. Então nós precisamos de algo extremamente essencial: Entonces necesitamos de algo extremadamente esencial, a habilitação do Espírito Santo. a la habilitación por el Espíritu Santo. Se o Espírito Santo não nos habilitar, Si el Espíritu Santo no nos habilita, nós seremos uma sala de aula, vamos a ser solamente un aula, algo só acadêmico. algo académico. Mas se o Espírito Santo usar a palavra, Pero si el Espíritu Santo usa la palabra, então nós seremos por ela transformados. entonces vamos a ser por ella O transformados. caráter de Cristo será mais profundamente formado em nós. Y el carácter de Cristo será más profundamente formado en E nosotros. essa é a nossa Y expectativa. esta es nuestra Nós expectativa. não somos um seminário. No somos acá, no estamos en un seminario. Creio que nós não temos um interesse
propriamente acadêmico. Nuestro interés no es propiamente académico. Nós queremos ver Cristo na sua palavra Queremos ver a Cristo en su palabra e sermos transformados na sua y imagem. sermos transformados a su imagen. Então, antes de iniciarmos nesse Entonces, livro, antes de iniciarnos en este libro, gostaria de perguntar, não sei se todos os irmãos estiveram aqui na vez passada, no sé si primero quiero saber si todos los hermanos estuvieran acá en la última vez que estuvimos juntos. penso que talvez uns sim, outros não, Quizá algunos sí, otros no. mas quantos aqui conseguiram ler o livro de Hebreus pelo menos 5 vezes? Pero ¿cuántos pudieron leer el libro a los Hebreos por lo menos 5? Quantos conseguiram ler 10 vezes? ¿Cuántos pudieron leer 10 veces? 20 vezes? 20 veces. Muito bom. Muy bueno. Vamos perguntar 50 vezes. ¿Y 50? 50 vezes não vamos perguntar. Allá tenemos uno. Acho que tem um ou dois ou três. Allá, sí. Amém. Amén. Creio que esses irmãos que leram 20 vezes, Esos 50 hermanos vezes, que leyeron 20 o 50, 30 veces, sem dúvida, sin duda, eles teriam um encargo do Senhor para compartilhar aqui. ellos tenían el encargo del Señor para compartir acá entre nosotros. Porque quando nós dedicamos tal tempo para a leitura da palavra, Porque cuando dedicamos un cierto tiempo para la lectura de la palabra, esse encargo da palavra, ese encargo de la palabra ele vem habitar nos nossos corações. viene a habitar en nuestros corazones. Quando lemos um livro da palavra de Deus por 50 vezes, Cuando leemos un libro de la palabra de Dios por 50 veces, não podemos mais ser os mesmos. no podemos más ser los mismos. Porque se lemos aos pés do Senhor, Porque si leemos a los pies del Señor, então o Espírito Santo tomou aquela palavra entonces el Espíritu Santo ha tomado aquella palabra e colocou em nós a realidade espiritual daquela palavra. y puso en nosotros aquella realidad espiritual de aquella palabra. Então, graças ao Senhor pela dedicação dos irmãos. Entonces, gracias al Señor por la dedicación de los hermanos. E a nossa esperança é que o Senhor nos ajude em tudo, Y nuestra esperanza es que el Señor nos ayude en todo. para que possamos mergulhar nessa epístola aos Hebreus. Para que podamos zambuirnos en esta epístola a los hebreos. Ainda antes de fazermos uma outra oração ao Senhor, Y aún antes de hacernos una otra oración al Señor, queria dizer uma última coisa introdutória. quería decir una otra cosa introductoria. Há 4 livros no Novo Testamento Existen 4 libros en el Nuevo Testamento que são como 4 bases de uma mesa, que son 4 columnas de una mesa, para que uma mesa esteja bem firme. para que una mesa esté bien apoyada. bien Esses firme. livros são Romanos, Y estos libros son Romanos, porque Romanos trata do Evangelho de Deus, porque Romanos trata del Evangelio de Dios. desde a graça até a glória. Desde la gracia hasta la gloria. O Evangelho de Deus, El Evangelio de Dios. a glória do Evangelho de Deus, La gloria del Evangelio de é o Dios. tema de Romanos. Es el tema de Romanos. O livro de Efésios El libro de los Efesios trata da glória da igreja, trata de la gloria de la é uma iglesia. carta sobre a igreja. Es una carta sobre la A iglesia. vida, a glória e a natureza da igreja. La vida, la gloria y la naturaleza de la A iglesia. carta aos Colossenses La carta a los Colosenses trata da glória de Cristo, trata de la gloria de uma Cristo. exposição tão maravilhosa Entonces es una exposición tan da maravillosa glória da pessoa e obra de Cristo. de la gloria de la persona y de la obra de Cristo Cristo. como primogênito de toda a criação. Cristo como el primogénito de toda la Cristo creación. como primogênito de entre os mortos, Cristo como el primogénito de los muertos. para que ele tenha toda a primazia. Para que tenga en todo la preeminencia. Aprove a Deus nele residir toda a plenitude. Y en él reside toda la plenitud. Então, Colossenses é a carta sobre a glória de Cristo. Entonces Colosenses es la epístola sobre la gloria de Cristo. E a epístola, então, aos Hebreus, Y tenemos después la epístola a los que hebreos, trata da glória da carreira cristã. que trata de la gloria de la carrera cristiana. Então, primeiro, a glória do Evangelho, Entonces primero la gloria del Evangelio, Romanos. Romanos. a glória da igreja, La gloria de la iglesia, Efesios. Efesios. a glória da pessoa e obra de Cristo. La gloria de la persona y obra de Cristo, Colosenses. Colosenses. E por último, Y por último, a glória da carreira cristã, la gloria de la carrera cristiana, o livro de Hebreus. el libro a los hebreos. Esses 4 livros, Y estos 4 libros eles carecem de ser conhecidos por nós carecen de ser conocidos por nosotros profundamente. muy profundamente. Precisamos gastar horas diante do Senhor, Necesitamos horas delante del Señor lendo essas 4 epístolas, leyendo estas 4 epístolas, meditando sobre elas, meditando sobre ellas, lendo bons comentários que nos ajudem a entendê-las, leyendo buenos comentarios que nos ayuden a entender de estas irmãos do cartas, passado que tiveram tanta clareza na de palavra, hermanos en el pasado que tuvieron tanta claridad
estudiando esta palabra. Por isso nós indicamos para os irmãos, no sentido do livro de Hebreus, Y por eso indicamos a los hermanos en el sentido al estudio de los libros esse del libro a los comentário hebreos, este é o comentario, Progresso Cristiano, el progreso del cristiano, de irmão Griffith Thomas. del hermano Griffith Um Thomas. excelente comentário Un sobre excelente Hebreus. comentario sobre Hebreos. Creio que todos que leram esse comentário Yo creo que todos que leyeran estos comentarios viram a clareza de entendimento desse irmão. pudieran ver la claridad de entendimiento de ese hermano. Então, nós precisamos nos valer desses instrumentos Entonces necesitamos nos valer de esos instrumentos para que possamos avançar para no que nosso estudo podamos da palavra. crecer en el estudio de la palabra. Então, vamos colocar mais uma vez esse tempo diante do Senhor. Vamos a poner una vez más este tiempo delante del Señor Vamos iniciar nosso estudo y vamos a aos iniciar Hebreus. nuestro estudio a los hebreos. Senhor, com gratidão em nossos corações, Señor, con gratitud en nuestros corazones, nos colocamos juntos na Tua presença. nos colocamos juntos en tu presencia. Nós invocamos o Teu nome. Invocamos a tu nombre, Querido Pai, querido Padre. habilita-nos, Habilita-nos pelo Teu Espírito Santo, por tu Espíritu Santo a compreendermos a as Escrituras. comprendernos las Escrituras. Abre a Tua palavra a nós. Abre tu palabra a Ó nosotros. Espírito Santo, Oh Espíritu Santo, Tu que inspiraste esta palavra, tú que inspiraste esta palabra, interpreta aos nossos interpreta corações. a nuestros corazones. Nós confiamos em Ti, Confiamos en ti, esperamos em Ti esperamos en ti e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. y te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos então abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en esta epístola a los Hebreos. Vamos ler 3 textos dessa carta. Y vamos a leer 3 textos de esta carta. Capítulo 1, versículos de 1 a 4. Capítulo 1, versículo de 1 a 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Capítulo 7, verso 25. Capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. E o capítulo 13, versículo 22. En el capítulo 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Nós vamos gastar essas 2 sessões Y vamos a gastar estas 2 secciones com esses 3 textos básicos. con estos 3 textos básicos. E vamos, na verdade, começar de trás para frente. Y vamos, en realidad, así, de atrás hacia adelante. Observe esse capítulo 13, verso 22. Observe el capítulo 13, versículo 22. O autor de Hebreus, El autor a los Hebreos, pelo Espírito Santo, por el Espíritu Santo, está nos dizendo que toda essa carta de 13 capítulos nos está hablando que toda esta carta de 13 capítulos é uma única palavra. es una única palabra. Se você estudou o comentário que foi indicado, Si estudiamos el comentario que nos fue indicado, você viu que há 5 passagens exortativas no livro de Hebreus. vimos que hay 5 pasajes de exhortación en la palabra de Dios. Mas esse versículo 22 reúne todas elas, Pero ese versículo 22 va a reunir a todas ellas, chamando-as de uma palavra de exortação. llamando una palabra de exhortación. Porque o termo está no singular. Porque el término está acá en el singular. Suporteis a palavra de exortação. Soportéis la palabra de exhortación. Não as palavras, Y no las palabras, mas a palavra. pero la palabra. Então a primeira visão importante que precisamos ter Entonces la primera visión importante que necesitamos tener é que a carga central da Epístola aos Hebreus é exortação. es que la carga central de la epístola a los hebreos es exhortación. Por isso ela trata da glória da carreira cristã. Por eso ella trata de la gloria de la carrera cristiana. A carga da Epístola aos Hebreus é o progresso cristão. Entonces la carga de la epístola a los hebreos es el progreso del cristiano. Nós vamos ver como, pelo Espírito Santo, o autor de Hebreus, Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo através do a autor través de del autor de Hebreus, faz isso de maneira tão magistral, hizo eso de una manera tan magistral, passo a passo. paso a paso.
Desde a primeira exortação até a última, desde la primera hasta la última exhortación. há um progresso ascensional. Entonces hay un progreso ascensional. Essa carta realmente é maravilhosa. Y esa carta realmente es maravillosa. Quando o autor disse que escreveu resumidamente, Cuando el autor dijo que escribió resumidamente, acho que essa também é uma palavra interessante. esa también es una palabra Resumidamente. interesante. Resumidamente. Você escreveria uma carta de 13 capítulos Ustedes irían a escribir una carta con 13 e capítulos diria que essa carta foi resumida? y iban a decir que era una carta resumida, Foi um escrito resumido? que fue un escrito resumido, Mas quando há a carga da palavra nos nossos pero corações, cuando hay carga de la palabra en nuestros corazones, não importa se nós escrevemos 60 no capítulos, importa si escribimos 60 capítulos, ainda é resumido. aún va a ser resumido. Porque a carga da palavra estava no coração desse autor. Porque la carga de la palabra estaba en el corazón de Então, este autor. resumidamente, Entonces, resumidamente, 13 capítulos 13 capítulos majestosos. majestuosos. Eles vão nos abrir tanto a respeito da pessoa e obra de Y Cristo, nos van a abrir tanto con relación a la persona y la obra de Cristo. mas neste aspecto, Pero en esse aspecto, a relação da pessoa e obra de Cristo la relación de la persona y de la obra de Cristo com o nosso progresso cristão. con nuestro progreso cristiano. Essas duas coisas vão andar juntas na epístola toda. Y esas dos cosas van a caminar juntas por toda la epístola. O glorioso Cristo El glorioso Cristo e a gloriosa y carreira la cristã gloriosa carrera cristiana vão andar juntos na epístola. van a caminar juntos en la epístola. Irmãos, quem escreveu a epístola aos Hebreus? Hermanos, ¿quién escribió la epístola a los hebreos? Quem foi esse autor humano? ¿Quién fue su autor humano? Nós não sabemos. Nosotros no Por sabemos. mais pesquisas que você fizer, Por más pesquisas que vamos a hacer. eu tenho um nome muito especial aqui dentro de mim. Yo tengo un nombre muy especial acá dentro de mí, Mas eu não vou falar para você. pero no les voy a decir. Mas para mim esse é o autor de Hebreus. Pero para mí este es el autor a los hebreos. Não é Paulo. No es Pablo. Para mim não é Paulo. Para mí no es Pablo. Mas você não vai conseguir descobrir quem é o autor de Hebreus. Pero no vas a descubrir quién es el autor a los Porque não hebreos. tem material histórico que vá te levar à conclusão. Porque no hay un material histórico que nos pueda asegurar. Mas o fato é, Pero el hecho es, quem escreveu esse livro ¿quién escribió este libro? foi o Espírito Santo. Fue el Espíritu Santo. E o Espírito Santo ele é o Paráclitos. Y el Espíritu Santo es el Paráclitos. Um dos significados da palavra Y Paráclito é un de los significados de esa palabra Paráclito es o exortador. el exhortador. Não apenas o consolador, Y no apenas el consolador, mas o exortador. pero el exhortador. Porque essa combinação das palavras paraclesis, Porque la combinación de estas palabras para y clesis, que literalmente, você sabe, significa alguém que se põe ao lado, que literalmente, como sabemos, significa alguien que se puso al lado, chamado para estar ao lado. llamado para estar al lado. Essa palavra paráclito Esta palabra Paráclito significa não apenas alguém que consola, significa no apenas alguien que consuela, mas alguém que exorta. pero alguien que exhorta. Então, essa é outra coisa que nós precisamos capturar aqui. Entonces, esta es otra cosa que necesitamos captar. Quando o autor de Hebreus diz que essa palavra é uma palavra de Y exortação, cuando el autor a los hebreos dice que esta palabra es una palabra de exhortación, então ele está usando termo duplo. entonces él está usando un término Ele doble. está dizendo que escreveu essa palavra para exortar, Él está hablando que escribió esta palabra para exhortar, mas também para pero consolar también para consolar ou para o encorajar. para alentarnos. Então esse termo paráclesis Entonces, ese termo tem paráclisis duplo sentido. tiene doble sentido. É encorajar Es alentarnos e é exortar. y As duas exhortarnos. coisas andam juntas. Y las dos cosas caminan A maneira do juntas. Espírito Santo de encorajar La manera que el Espíritu Santo nos alenta é nos exortando. es exhortándonos. E quando ele nos Y exorta, cuando Él nos exhorta, ele sempre nos encoraja. Él siempre nos va a alentar. Ele não é um mestre maravilhoso, Él no es un maestre maravilloso, um mestre divino. un maestre divino. Ele nunca coloca aquela vara sobre nós, Él nunca va a poner esa vara sobre nosotros, dizendo, esta é a vara da exortação. hablando, acá está la vara de la exhortación. Mas junto com a Pero exortação, junto con la exhortación, sempre vem o encorajamento. siempre Él nos va a alentar. Nós é que somos desequilibrados. Nosotros es que somos Às vezes nós desequilibrados. queremos encorajar tantos irmãos A veces queremos alentar a los hermanos que nós não exortamos os que irmãos. no exhortamos a los hermanos. E às vezes nós exortamos Y tantos a veces irmãos queremos exhortar a los hermanos, que não conseguimos encorajar pero os no irmãos. conseguimos alentarles. Nós deprimimos os irmãos. Deprimimos a los hermanos. Mas essa exortação do Espírito Pero Santo, esta exhortación del Espíritu ela Santo, nunca é desequilibrada. Él nunca va a ser Ele desequilibrado. sempre exorta e consola ao mesmo tempo. Siempre Él va a exhortar y consolar al mismo tiempo. E esse equilíbrio está presente Y nessa este linda equilibrio carta. está presente en esta linda carta. Então não vamos perder de vista esses dois Entonces polos. no podemos perder de vista estos
estos dos Exortar e polos. consolar andam juntos. Exhortar y consolar, ellos caminan juntos. Palavra de exortação. Palabra de exhortación. O Espírito Santo, quando então inspirou o autor humano dessa Entonces, carta, cuando el Espíritu Santo inspiró el autor humano de esta carta, ele colocou nesse autor humano um encargo específico. él puso en ese autor humano un encargo específico. O que ele viu diante do Senhor Lo que él vio delante del Señor é que a única coisa capaz de encorajar cristãos veteranos e cansados es que la única cosa capaz de alentar cristianos veteranos y cansados é uma visão renovada da glória da pessoa e obra de Cristo. es una visión renovada de la persona y de la obra de Da Cristo. glória da De la pessoa e gloria da de la obra de persona y Cristo. de la obra de Cristo. É a única coisa capaz de encorajar La única cosa capaz de alentar cristãos veteranos e cristianos cansados. veteranos y cansados. Então a primeira coisa que vamos buscar fazer aqui Entonces, la primera cosa que vamos a buscar hacer aquí é buscar quais eram as características destes hebreus. es buscar cuáles eran las características de estos hebreos. Se nós estamos dizendo que eles eram veteranos e eram cansados, Si estamos hablando que ellos eran veteranos y estaban cansados, então nós precisamos ver o que o livro tem a nos dizer sobre entonces isso. necesitamos ver qué el libro tiene a decirnos sobre Não eso. fazer inferências. No inferencias, Nós vamos olhar o que está escrito nessa carta. pero vamos a mirar lo que está escrito en esta E carta. vamos selecionar aqui pelo menos 5 características. Y vamos a seleccionar acá por lo menos 5 características. Vamos começar com o capítulo 5, Empezando entonces con el capítulo 5, versículos de 11 a 13. versículos de 11 a 13. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Então está muito claro, Então, através desse texto, Acá tenemos con mucha claridad a través de este texto que eles não eram cristãos novatos. que ellos no eran cristianos nuevos, Porque recién. atendendo ao tempo decorrido, Porque atendiendo al tiempo que ya había pasado, já deviam ser mestres. ellos ya debían ser maestros. Já deviam estar ensinando outros. Ya debían estar enseñando a otros. Irmão, você se sente um cristão veterano e cansado? Hermanos, ¿usted se siente un cristiano veterano y cansado? Se você se sente um veterano e talvez um tanto cansado, Si te sentís veterano y quizá un tanto cansado, então essa é a palavra para você. entonces esta es la palabra para usted. Hebreus foi escrito para cristãos veteranos Hebreos fue escrito para cristianos veteranos e um tanto cansados. y algo cansados. O tempo passou, El tiempo ha pasado, mas eles não cresceram. pero ellos no crecieron. Passaram por muitas batalhas. Pasaron por muchas batallas. Foram fiéis ao nome do Senhor. Fueron fieles al nombre del Señor. Como talvez seja a situação de tantos de nós. Como quizás sea la situación de tantos de Mas nosotros. finalmente eles caíram cansados. Pero al final se cayeron cansados. E essa então foi a palavra escrita para eles. Y esta fue entonces la palabra escrita para ellos. Quantos anos você tem de vida cristã? ¿Cuántos años tenés de vida cristiana? Você tem 10 anos, 20 anos, 10, 20 años, 30 anos? 30. Talvez, se você fizer uma pesquisa histórica nesse livro, Quizás si hacemos una pesquisa histórica en este libro quanto à data em que ele foi escrito con relación a la fecha en que fue escrito e os destinatários dessa carta, y a quién este libro fue destinado, você vai chegar à conclusão que esses irmãos não tinham mais do que 10 anos de vida cristã. vamos a ver que estos hermanos no tenían más de 10 años de vida cristiana. Entre 5 e 10 anos de vida cristã. Entre 5 y 10 años de vida como cristiano. Então isso significa que o Espírito Santo considera veterano Entonces, eso significa que el Espíritu Santo ya considera como veterano quem tem 10 anos de vida cristã. aquellos que tienen 10 años de vida cristiana. Isso para o Espírito Santo já é um veterano. Y eso para el Espíritu Santo ya es un veterano. E esse veterano deve ser capaz de ensinar outros. Y este veterano tiene que ser capaz de enseñar a Tão otros. cheio de Cristo, Están llenos de com Cristo. uma visão tão clara de Una Cristo, visión tan clara de Cristo. da pessoa de Cristo, de la da persona obra de de Cristo, Cristo, de la obra de Cristo. que ele possa encorajar outros, Que él pueda alentar a otros. ensinar outros. Enseñar a otros. Mas não era o caso dos hebreus. Pero no era el caso de los hebreos. Os hebreus estavam cansados, Los hebreos estaban cansados, sendo veteranos. siendo aún veteranos. Então a primeira característica importante deles é essa: Entonces la primera característica importante es veteranos e cansados. veteranos y cansados. Segunda característica: Segunda característica, se você abrir o capítulo 6, vamos ahí en el capítulo 6, versículo
10, En el versículo 10. 10 e 11. 10 y 11. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Por que ele coloca esse mas? ¿Y por qué él pone ese pero? Porque ele entende que esses irmãos precisavam ser encorajados a prosseguir. Porque él entiende que estos hermanos deberían ser alentados a proseguir. Continue cada um de vós até o fim. Sigue cada uno de ustedes hasta el fin. É o que hasta nós el lemos final. nesse contexto. Es lo que leemos en ese contexto. A segunda característica, então, desses irmãos. Y la segunda característica entonces de esos Eles hermanos. não eram apenas veteranos e estavam Ellos cansados. no eran apenas veteranos que estaban cansados. Eles estavam também retrocedendo. Ellos estaban también retrocediendo. Veja uma palavra a mais no capítulo 10. Vamos a ver una palabra más ahí en el capítulo 10. Veja o versículo 38. En el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. E verso 39. En el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O que o Espírito Santo está dizendo para eles aqui? ¿Qué es que el Espíritu Santo está hablando a Que o ellos nosso aquí? chamado que o Senhor nos deu Que el llamado que el Señor nos ha dado não considera o retrocesso. no considera el retroceder, É um chamado para estarmos avançando. pero un llamado para avanzar. Não somos dos que retrocedem No para a somos de perdição. los que retroceden hacia la perdición. Somos da fé para a conservação da alma. Somos de la fe para conservación del alma. Por isso você vai encontrar, se leu essa epístola várias vezes, Entonces, si usted leyó esta epístola varias veces, vas a encontrar que a nota-chave dessa epístola é perseverança. la clave de esta epístola es perseverancia. Tendes necessidade de perseverança. Tener necesidad de perseverar. É claro, se o assunto é progresso cristão, Entonces, si el tema es el progreso cristiano, então perseverança é a nota-chave. entonces perseverancia es la palabra clave. A segunda marca, então, desses hebreus. La segunda característica entonces de esos Eles hebreos, estavam retrocedendo. ellos estaban retrocediendo. Por isso o capítulo 6 diz, continue até o Y fim. por eso el capítulo 6 va a decir, siga hasta el final. E o capítulo 10 diz, nós não somos os que Y retrocedem el para a capítulo perdição. 10 va a decir, no somos de los que retroceden E ainda, para la no perdición. capítulo, no capítulo 6 ele vai dizer que há necessidade de perseverança. Y aún en el capítulo 6 él va a decir que hay necesidad de perseverancia. Como a perseverança de Abraão, Como la perseverancia de Abraham. que pela fé e que pela por la fe longanimidade, y por la longanimidad. longanimidade significa constância, Longanimidad significa constancia. perseverança. Perseverancia. Pela fé e longanimidade Então, herdam as promessas. Por la fe y longanimidad heredan las promesas. Não apenas herdam pela fé, No solamente heredan por fe, mas herdam por fé e pero perseverança. por fe y perseverancia. Essa nota é muito importante nesse livro. Esta es una clave importante en este libro. Nem que nós gastemos as 8 reuniões que vamos gastar, Aunque tengamos que estar todas las 8 reuniones, nós ainda assim não poderemos entrar nos detalles mais específicos dessa carta. no vamos a poder entrar en los detalles más específicos de esta carta. Nós precisaríamos de umas 20 reuniões. Necesitaríamos unas 20 reuniones. Porque essa carta é tão ampla. Porque esa carta es tan amplia. Se você observar como que aquele texto de Abacuque é citado no Novo Testamento, Si vos vas a observar cómo el texto de Habacuc es citado en el Nuevo o Testamento, justo viverá pela fé. el justo vivirá por la fe. Você sabe onde esse texto de Abacuque aparece no Novo Testamento? ¿Sabe a dónde ese texto aparece en el Nuevo Testamento? Romanos, Romanos, capítulo 1, capítulo 1, Gálatas, capítulo 3 Gálatas capítulo 3 e Hebreus, capítulo 10. y Hebreos capítulo 10. Em Romanos 1 En Romanos 1 e em Gálatas 3, y en Gálatas 3 tem a ver com a justificação pela fé. tiene que ver con la justificación por la fe. Somos justificados por meio da graça pela fé. Somos justificados por medio de la gracia por la fe. Romanos 1 e Gálatas 3. Romanos 1 y Gálatas Mas 3. em Hebreus, quando esse texto é citado, Pero en Hebreos, cuando ese texto es citado, nós acabamos de ler, cuando acabamos Hebreus de leer, 10:38, Hebreos 10:38, é a citação de Abacuque, es la citación de a Habacuc terceira vez. por la tercera vez. Então,
no livro de Hebreus, isso não tem a ver com a justificação pela fé. En el libro de Hebreos no tiene que ver con la justificación por Nada la a fe. ver com a justificação Nada pela que fé. ver con Tem a justificación. ver com a carreira cristã. Más tiene que ver con la carrera del Aqui em cristiano. Hebreus não é que o justo obterá vida pela fé. Acá en Hebreos no es que el justo obtendrá vida por la fe. Isso é o assunto de Romanos e de Gálatas. Esto es el tema de Romanos y Gálatas. Justificados pela graça por meio da fé. Justificados por la gracia por medio Mas de la aqui fe. no livro de Hebreus, Pero acá en el libro a los Hebreos, Abacuque é citado no sentido de avanço na carreira cristã. Habacuc es citado en el sentido del avanzo, del progreso de la carrera del Não cristiano. apenas o justo vai receber vida pela fé, No solamente que él va a recibir vida por la fe, mas ele vai viver da fé. pero que él va a vivir de la fe. Você viu a diferença? Podemos ver la Não só diferencia. justificado pela fé, No solamente justificados por não só recebeu la fe. vida pela fé, No solamente recibió vida por la fe, mas vive pela fé. pero vive por la fe. O justo viverá pela fé. Vivirá por la fe. Nós avançamos na carreira cristã pela fé. Vamos a progresar en la carrera cristiana por la fe. Então, o livro de Hebreus vai enfocar a perseverança Entonces, el libro de Hebreos va a direccionar y enfatizar la perseverancia por causa do seu tema, por causa de su tema, que é o progresso, que es el progreso, o avanço. el avanzo. Pondo de parte os princípios elementares, Colocando aparte los principios elementales, deixemos-nos levar para o que é perfeito. dejémonos llevar para lo que es perfecto. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Então, a segunda marca desses irmãos é que eles estavam retrocedendo. Entonces, el segundo punto de esos hermanos es que ellos estaban en retroceso. Ponto mais. Y un punto más. Capítulo 11. Capítulo 11. Por que o Espírito Santo escreveu esse capítulo tão maravilhoso? ¿Por qué el Espíritu Santo escribió este capítulo tan maravilloso? Ele é chamado de a galeria da El fé, llamado de la galería de la fe, os heróis da los fé héroes de la e fe coisas desse tipo. y cosas así. Mas pensa que o encargo central desse capítulo Pero el encargo central de este capítulo, vai de encontro ao medo daqueles irmãos hebreus. él va de encuentro al miedo de aquellos hermanos hebreos. Se nós somos veteranos e cansados, Si somos veteranos y cansados, se nós estamos retrocedendo, si estamos retrocediendo, essa terceira característica é inevitável. esta tercera característica es inevitable. Ao invés de viver pela fé, Al invés de vivir por la fe, nós vivemos com medo. vivimos con miedo. E medo é contrário à fé. Y miedo es el opuesto a fe. Medo e fé não podem andar juntos. El miedo y la fe no pueden caminar juntos. Então, quando o capítulo 10 de Hebreus é escrito, Entonces, cuando él escribe el capítulo 10 a los hebreos, o autor diz que antes eles passaram sofrimentos por causa de Cristo. el autor dice entonces que ellos pasaron sufrimientos por causa de Sofreram Cristo. privações dos seus bens, Sufrieron privaciones de sus bienes, sofreram espólio, sufrieron espolio, foram afligidos. fueron afligidos. Capítulo 10, verso 35 em diante. Capítulo 10, versículo 35 en E ele adelante. entra imediatamente no capítulo 11. Y va a entrar inmediatamente en el capítulo Você 11. não pode separar por capítulos. No podemos separar por capítulos. Você tem que ver o contexto. Tenemos que ver el contexto. Então você não pode parar no capítulo 10 Entonces no podemos estar ahí en el capítulo 10 e não fazer a relação com o capítulo y 11. no hacer la relación con el capítulo No capítulo 11. 10, 38, ele disse: o justo viverá da fé. Entonces en el capítulo 10, versículo 38, él va a decir, el justo vivirá por la fe. O justo Por vai la fe. avançar pela Y fé. él va a avanzar. Ele vai por la progredir fe. pela Él va a fé. progresar por la fe. Então ele começa o capítulo 11 dizendo: ora, a fé Entonces él empieza en el capítulo 11 diciendo, ahora, la fe é a certeza es de la coisas que se esperam certeza de las cosas que se esperan e a convicção de fatos que não se veem. y la convicción de hechos que no se ven. Não é maravilhoso isso? ¿Y no es maravilloso eso? O irmão John Nelson Darby, El hermano John Nelson Darby, mestre da palavra muito conhecido entre os maestro chamados de la palabra, muy conocido de entre os chamados Brethren ou os Irmãos Unidos, entre los llamados hermanos Brethren o hermanos unidos. ele tem uma tradução alternativa de Hebreus 11:1, Él tiene una traducción alternativa de los Hebreos 11:1, que diz assim: que va a decir a así. fé é La fe es a substancialização dos fatos que não se veem. la sustancialización de los hechos que no se ven. A fé é a substancialização das realidades eternas. La fe es la sustancialización de las realidades.
sustanciación de las realidades eternas. Que coisa maravilhosa é Qué essa. cosa maravillosa. A fé traz para a nossa posse. La fe va a traer para nosotros. Nós tocamos pela fé. Podemos tocar por la Nós fe. entramos pela fé Entramos por la fe naquilo que é realidade celestial e eterna. en aquello que es realidad A celestial y eterna. fé é essa capacitação maravilhosa. La fe es esta capacitación maravillosa. É por isso que a fé tem que ser um dom do Espírito. Y por eso entonces que la fe tiene que ser un don del E Espíritu. ela realmente é Y um dom do realmente es Espírito. un don del Espíritu. Nós não temos um potencial humano de crer. Nosotros no tenemos un potencial humano de creer. Crer é um dom de Deus. Creer es un don de Dios. Crer é uma dádiva de Creer, Deus. creer es una dádiva de Nós Dios. temos que ser habilitados por Deus para crer. Tenemos que ser habilitados por Dios para creer. Porque a fé nos introduz nas realidades celestiais. Porque la fe nos va a introducir en las realidades E celestiales. nós não podemos nos introduzir por nós Y mesmos. nosotros no podemos introducirnos por nosotros mismos. Deus que tem que nos introduzir. Dios que tiene que introducirnos. Por isso que o justo vive da fé. Por eso que el justo vive de la fe. Ele é justificado pela Es fé. justificado por la fe. Recebe vida pela fé. Recibe vida por la E fe. vive pela fé. Y vive de la fe. Progride pela fé. Progresa por la fe. Então, a fé é essa substancialização. Entonces, la fe es esta sustanciación. Por que o sustanciación. autor de Hebreus diz isso? ¿Y por qué el autor de a los Hebreos va a decir eso? Porque aqueles irmãos estavam retrocedendo, Porque aquellos hermanos estaban retrocediendo, cansados, já eram veteranos na ya eran carreira cristã veteranos en la carrera e cristiana estavam desenvolvendo medo y e não estaban fé. desarrollando miedo y no fe. Então, o que o capítulo 11 vai fazer? Entonces, ¿qué es que el capítulo 11 va a hacer? O Espírito Santo vai usar biografias. El Espíritu Santo va a utilizarse de biografías. Não é maravilhoso isso? ¿Y eso no es maravilloso? Ele vai usar personagens centrais. Y él va a utilizar personajes E centrales. ele vai por ordem. Y va por orden. Ele começa com Abel, Empieza con Abel, Enoque, Enoc, Noé, Noé, Abraão, Abraham, Sara, Sara, Isaac, Isaac, Jacó, Jacob, José, José, Moisés. Moisés. E ele segue essa ordem. Y después sigue ese orden. Depois ele faz uma relação mais Y compacta, después va a relacionar de una manera más citando compacta, Davi, citando Samuel, David, Samuel, Jefté, Sansão, Gideão. Gideón. Você se lembra? ¿Se O acuerdan? capítulo 11. En el capítulo É o 11. capítulo das biografias. Es el capítulo de las biografías. Por que ele fez isso? ¿Y por qué él ha hecho eso? Por que o Espírito Santo fez ¿Y isso? por qué el Espíritu Santo hace Porque ele eso? termina o capítulo 11 dizendo assim: Porque él termina el capítulo 11 diciendo: eles sem nós não fossem aperfeiçoados. ellos sin nosotros no fuesen Deus aperfeccionados. proveu uma Dios coisa proveyó superior a nosso respeito. algo superior a nuestro respecto. Para que eles sem nós não fossem Para aperfeiçoados. que ellos sin nosotros no fueran E perfeccionados. observe o capítulo 11, verso 13. Vean el capítulo 11, versículo É 13. um texto muito rico. Un texto muy rico. 11, de 13 a 16. 11, del 13 a 16. Se você quiser dar um nome para essa pequena sessão, Si queremos nombrar a esta pequeña sección, por favor, abra sua Bíblia. por favor, abra su Biblia. 11, de 13 a 16. 11, de 13 a 16. Esse aí é um resumo da fé e da filosofia de vida dos santos do Velho Testamento. Este es un resumen de la fe, de la filosofía de vida de los santos del Antiguo Testamento. Que maravilhosa sessão. Qué maravillosa sección. Ele diz assim: todos estes morreram na fé. Y él dice, todos estos murieron en la fe. Eles morreram na fé. Murieron en la fe. Eles viram as promessas. Ellos vieron las promesas. Morreram na fé sem ter obtido as promessas. Murieron en la fe sin obtener las promesas. Vendo-as de longe, Mirándolas de lejos. saudando-as Saludándolas. e confessando que eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Não sei como diz aí na sua versão em espanhol, mas vá seguindo na sua versão em Sigue espanhol. en tu versión en español. Hebreus 11, de 13 a 16. Hebreos 11, de 13 a 16. Então vai dizer que eles morreram na fé sem obter a concretização das promessas. Entonces, eso va a decir que ellos murieron en la fe sin obtener entonces las promesas. Mas diz que eles viam essas promessas de longe, Pero ellos veían las promesas de lejos. e na versão em português diz que eles as saudavam. Y en la versión en portugués dice que saludaban. Significa que eles estavam ligados a essas Como promessas. que si ellos estaban atados a
estas promesas. Amados irmãos, Amados hermanos, esses santos do Velho Testamento não viram Cristo. estos hermanos del Antiguo Testamento no vieron a Cristo. Viveram antes da encarnação. Ellos vivieron antes de la encarnación. Antes da obra consumada de Cristo. Antes de la obra consumada de Cristo. Antes do derramamento do Espírito Antes Santo. del derramamiento del Espíritu Antes Santo. da igreja ser constituída como Assembleia de Deus. Antes de la iglesia ser constituida como asamblea de Então o Dios. que é dito deles no capítulo 11, de Entonces, 13 a 16, lo que se habla de ellos en el capítulo 11 de 13 a 16 não nos envergonha muito. no nos avergüenza mucho. Eles viveram antes de Cristo. Porque ellos vivieron antes de Eles Cristo. não tiveram a clareza que nós temos. Ellos no tuvieron la claridad que nosotros tuvimos. No entanto, é dito deles Pero es dicho de que ellos quando eles viam as promessas, que cuando ellos veían las eles promesas, saudavam essas saludaban a promessas. esas promesas E eles confessavam y ellos confesaban que eles eram que eran estrangeiros e peregrinos extranjeros y peregrinos sobre a terra. sobre la tierra. Que maravilhoso. Qué maravilloso. Eles tocaram a promessa. Y ellos tocaron Viram a promessa. vieron la promesa, Viveram da promessa. vivieron de la promesa. Por isso o capítulo 11 é o capítulo do justo viverá da Y fé. por eso el capítulo 11 es el capítulo del justo que vivirá por la fe. E é de la dito fe. mais deles. Y más aún se dice Esse de ellos. texto se fecha de uma maneira maravilhosa. Ese texto se cierra de una manera Porque maravillosa. Hebreus 11, 16 Porque Hebreos 11, 16 diz assim: va a decir así. por isso Deus não se envergonha dele, Por eso Dios no se avergüenza de de ellos, ser chamado seu Deus, de llamarse Dios de ellos, porque lhes preparou uma cidade. porque les ha preparado una ciudad. Deus não se envergonha deles. Dios no se avergüenza de Oh, ellos. irmãos, que palavra tremenda é Qué essa. palabra tremenda. Nós somos filhos de Deus. Nosotros somos hijos de Dios. Isso é um fato. Eso es un hecho. E é um fato imutável. Y un hecho inmutable. Mas Pero Deus pode se envergonhar de nós. Dios puede avergonzarse de nosotros. Quando que Deus se envergonharia Cuando de Dios nós? se podría avergonzar de nosotros. Se nós não vivemos Si da nosotros fé, no vivemos de la fe, vendo as promessas, mirando las promesas, tudo aquilo que Cristo é, todo lo que Cristo es, tudo que Cristo tem, todo lo que Él tiene, tudo que a igreja significa em Cristo, todo lo que la iglesia significa en tudo que Cristo, Cristo significa para a igreja, todo lo que Cristo significa a la iglesia, toda a glória do nosso chamamento cristão. toda la gloria de nuestro llamamiento cristiano. Santos irmãos que participais de uma vocação celestial. Santos hermanos que participáis de una vocación celestial. Capítulo 3. Capítulo 3. Então, se nós não vemos isso Si nosotros no vemos e não esto vivemos pela y fé, no vivimos por la fe, não por vistas, no por vista, não pelo que o mundo considera certo ou errado, no por lo que el mundo considera cierto o lícito errado, ou ilícito. lícito o ilícito. Todas as coisas são lícitas, Todas las cosas me son lícitas, mas nem todas me pero no convêm. todas me convienen. Todas me são lícitas, Todo me es lícito, mas eu não me deixarei pero no dominar me por dejaré nenhuma dominar delas. por ninguna de Todas me ellas. são lícitas, Todo me son lícitas, mas nem todas me edificam. pero ni todas me edifican. Esse é o ponto de vista maduro na carreira cristã. Ese es el punto de vista maduro de la Isso carrera é del viver cristiano. da fé. Esto es vivir de la fe. Então, se nós não vivemos assim, Entonces, si nosotros no vivimos así, sim, nós somos filhos de Deus, claro, somos hijos de Dios, mas Deus não tem o seu prazer. pero Dios no se complace en nosotros. Oh, isso é verdade mesmo em nossas famílias. Oh, eso es verdad. La misma cosa pasa con nuestras familias. Pode ser verdade em nossas O famílias. puede ser verdad en nuestras familias. Se você tem 2, 3, 4, 5 filhos, Si nosotros tenemos 2, 3 o 4 o 5 hijos, você pode ter prazer em alguns, podemos tener complacernos en algunos mas con não ter algunos, prazer em outros. pero no complacernos en otros. Todos são filhos. Todos son nuestros hijos. Todos participam da mesma natureza. Todos participan de la misma naturaleza. Mas uns nos dão prazer, Pero unos nos complacen, outros nos dão dores, otros nos dan dolores, sofrimentos, sufrimientos, lágrimas. lágrimas. Isso é Hebreus 11, 16. Eso es Hebreo 11, 16. Deus não se envergonhou daqueles santos do Velho Dios no Testamento. se avergonzó de esos santos del Antiguo E Testamento. por que não se ¿Y envergonhou por qué no deles? se avergonzó de ellos? Porque eles deixaram tudo que tinham Porque dejaron todo lo que ellos e tenían viveram uma vida marcada por dois y princípios: vivieron una vida marcada por dos principios. o princípio do altar e El o princípio principio del da tenda. altar y el principio Da tenda. de la tienda. O altar e a tenda. Altar y tienda. Deus se revelava a eles. Dios se revelaba a E ellos. eles armavam o altar. Ellos armaban el altar. Respondiam à revelação de Deus. Respondían a la revelación de Dios. Adoravam a Deus. Adoraban a Dios. Se rendiam Se a Deus. rendían a Dios. Obedeciam Obedecían a Dios. Às vezes com uma obediência imperfeita. A veces con una obediencia imperfecta. Deus chamou Abraão Dios les llamó a para Abraham sair da sua casa. para salir de su Mas casa. ele não saiu da sua Pero él casa. no salió de su casa. Ele levou a sua casa junto Él com llevó su ele. casa junto con él. Para andar junto com Para Deus. andar junto con él. Uma con meia Dios. obediência. Una media
media obediencia. Mas Abraão viveu uma vida de altar. Pero Abraham vivió una vida de altar. Ele ergueu 4 altares na sua história com Él Deus. erigió 4 altares en su historia para con Dios. E viveu uma vida de tenda. Y vivió una vida de tiendas. E o livro de Hebreus vai nos lembrar disso. Y el libro a los hebreos nos va a acordar. Quando Abraão é citado em Hebreus 11, Cuando en Abraham, en Hebreos 11, é mostrado que Abraão não teve medo, e sim fé. nos muestra que Abraham no tuvo miedo, pero fe. Quando chamado, ele obedeceu. Cuando el llamado, él obedeció. E ele partiu, Y partió, sem saber para sin onde saber ia. para dónde iba. Essa é a vida da fé. Esta es la vida de Deus não deu um mapa para Abraão. Dios no le dio un mapa a Abraham. Abraão não precisava do mapa. Abraham no necesitaba de un mapa. Ele precisava conhecer aquele que tinha o mapa. Él necesitaba conocer a aquel que tenía el mapa. Então ele obedeceu sem saber para Entonces onde ia. obedeció sin saber a dónde iba. E diz o Hebreus 11 que ele peregrinou em tendas com seus Y filhos. dice en Hebreos 11 que él peregrinó en tiendas con sus Vamos hijos. entender o que significa esse altar e tenda Vamos a entender lo que significa ese altar y tiendas. dentro desse tópico que Dentro marca a desse característica dos hebreus. Contexto que marca la característica de los Que hebreos. eles tinham medo e não fé. Que ellos tenían miedo y no fe. Altar significa tudo para Deus. Altar significa todo para Dios. Altar significa rendição, consagração, adoração. Altar significa rendición, consagración y adoración. Tenda Tienda é aquele lugar onde nós colocamos es aquel lugar a donde nosotros colocamos, tudo ponemos que passou pelo altar. todo lo que ha pasado por el altar. Tente compreender isso. Intente comprender esto. Cualquier cosa que nós colocamos na nossa tenda que colocamos en nuestra que tienda não tenha passado pelo que altar no ha pasado por el altar tem o potencial de corromper os nossos corações. tiene un potencial de corromper nuestros corazones. Vamos citar um exemplo. Vamos a citar un ejemplo. Abraão de novo. Abraham otra vez. Ele ergueu 4 altares na sua vida. Él erigió 4 altares en su O vida. último altar El último altar foi o altar onde ele colocou seu Foi- filho Isaac. el altar a donde puso su hijo Isaac. Gênesis 22. Génesis 22. O Monte Moriá. El monte Moriah. Por que Deus pediu a Abraão que colocasse ali o seu filho? ¿Y por qué Dios pide a Abraham que pusiera allá a su hijo? Você sabe por quê? Usted sabe por qué. Abraão era um velho. Porque Abraham era un anciano. un Hebreus viejo. 11 diz que o seu corpo já estava amortecido. Hebreos 11 dice que su cuerpo ya estaba como que muerto. Ou seja, ele não podia gerar O sea, filhos. no podía generar hijos. A sua mulher também não. Su señora tampoco. Sua mulher era estéril. Su mujer era estéril. Imagina quando Deus fez a promessa a Abraão que Sara iria gerar um filho. Imaginen cuando Dios hizo la promesa a Abraham que Sara iba a engendrar un hijo. Imagina Abraão ver a Sara passar na frente dele. Imaginen a Abraham viendo a Sara pasar adelante de él. Talvez aquela velhinha assim arrastando o seu chinelinho. Al mirar a aquella vieja ancianita como que arrastrando sus zapatillas. Abraão deve ter colocado sua mão assim no Abraham rosto. como que puso su mano sobre su rostro. E assim, acho que daí não vai sair Dijo, filho nenhum. pienso que de ese no sale ningún hijo. É impossível sair um filho daí. Imposible salir un hijo de él. Mas então quando Deus cumpriu a sua promessa, Pero cuando Dios cumple su promesa, Abraão se agarra naquele filho, Abraham como que se agarra Porque- en ese, porque ele é en o ese hijo, filho. porque ese es el hijo. O filho. Ese es el hijo. O filho da promessa. El hijo de la promesa. É nele que seriam benditas todas as nações En da él van a terra. ser bendecidas todas las naciones de la A tierra. promessa de Deus repousa naquele filho. La promesa de Dios va a reposar en ese Então Abraão hijo. agarra aquele filho. Entonces Abraham agarra a este hijo. E nós conseguimos entender um Y pouco disso, nosotros não é? podemos entender un poco de eso. Porque Abraão parece que foi avô e pai ao mesmo Porque tempo. Abraham parece que fue abuelo y padre al mismo tiempo. Então ele agarrou aquele menino. Entonces él agarra a ese E aquele muchacho. menino passou a ser o centro para ele. Y ese muchacho pasa a ser el centro para Abraham. Então quando chega em Gênesis 22, Entonces en Génesis o 22, Senhor fala assim para Abraão: el Señor va a decir a Abraham, oferece-me o teu filho, ofrece a tu hijo, o teu a único tu filho, único hijo, Isaac, Isaac, a quem amas. amas. Então Abraão, obedecendo ao Entonces Senhor, Abraham, obedeciendo al Señor, vai colocar Isaac onde? va a poner a donde Isaac, No en altar. el altar. Porque primeiro Isaac precisava passar pelo altar, Porque Isaac necesitaba pasar por el altar. antes que Isaac fosse guardado na tenda de Abraão. Antes de que Isaac fuera guardado en la tienda de Abraham. Quando Abraão guardou Isaac na tenda, Cuando Abraham puso entonces Isaac en la tienda, sem passar pelo altar, sin pasar por el altar, isso iria corromper o eso coração iba de a Abraão. corromper su corazón. Abraão iria confiar mais na promessa de Deus Abraham iba a confiar más en la promesa de Dios do que no Deus da promessa. que en el Dios de la promesa. Então o Senhor pediu que ele colocasse Isaac no altar. Entonces el Señor pide que él pusiera Isaac en el altar. E quando Abraão foi dar aquele golpe Y mortal cuando, em Isaac, y cuando Abraham entonces va a dar ese golpe
mortal a Isaac. Aquele carneiro substituiu Isaac, Aquella oveja sustituyó a Isaac. porque Isaac era só uma figura Porque Isaac era solamente una figura, Só uma sombra solo una sombra do verdadeiro del filho, verdadero hijo, do filho amado. del hijo amado. Então, para Isaac houve um substituto. Entonces para Isaac hubo un sustituto. E depois que Isaac é tirado daquele Y altar, después entonces que Isaac es quitado del altar, então os dois podem descer juntos o entonces Monte los Moriá. dos pueden volver juntos el monte Moriah. E Isaac pode ser guardado na tenda de Y Abraão, Isaac puede volver en la tienda de Abraham, sem que o coração de Abraão se corrompa. sin que se corrompa el corazón de Abraham. Então, a fé de Abraão é citada em Hebreus 11, Entonces la fe de Abraham es citada en Hebreos 11 para que aqueles irmãos fossem encorajados a desenvolver a vida da fé para que aquellos hermanos fueran alentados a desarrollar una vida de e fe não viverem com y medo. no vivir con miedo. Mais uma característica. Otra característica más, Capítulo 12. capítulo 12, Veja o que diz o verso 3. vamos a ver el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Viu com clareza que é colocado? Vimos con qué claridad es colocado acá el tema. Considerai aquele que sofreu Considerad tamanha oposição, a aquel que sufrió tal contradicción, para que não vos fatigueis. para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Então você vê que esses hebreus não eram apenas veteranos, Entonces vemos que los hebreos no eran apenas mas veteranos, também estavam pero cansados. también estaban cansados. Veja ainda o capítulo 12, versos 12 e 13. Ahí en el capítulo 12, versículos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Quando o verso 12 diz, restabelecei as mãos descaídas, Cuando en el versículo 12 vemos levantar las manos caídas, a ideia aí é como que alguém que sobe para um rink de luta, la idea es para alguien que sube para un lugar de lucha, onde o boxeador luta, a donde el boxeador em vez de lucha, naquele lugar ele manter a sua guarda levantada, y al invés entonces de él mantener su guardia levantada, así Ele sus abaixa manos, sua guarda. él se rinde, como mãos que descaídas, manos descaídas, joelhos trôpegos, rodillas trópegas, paralizadas, flácidas, cansados. cansadas. Então essa era mais uma marca desses irmãos hebreus. Una marca más de estos hermanos hebreos. Uma última que eu gostaria de citar ainda para os irmãos. Y la última que yo quería citar a los hermanos, Terrível marca. terrible marca. Veja o capítulo 4, versos 1 e 2. En el capítulo 4, versículos 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca que no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. Oh, irmãos, como é importante esse verso. Oh, hermanos, ¿cómo es importante ese versículo? Mais uma característica desses Una hebreus. característica más de estos hebreos. Eles estavam rodeados pela Ellos palavra, estaban rodeados por la palabra, mas não estavam ouvindo. pero no estaban escuchando la palabra. E essa é uma outra marca Y terrível. esta es otra marca terrible. Por otra isso há uma característica. exortação tão específica nessa Por carta. eso hay una exhortación tan específica en esta carta. Hebreus 3:7. Hebreos 3:7. Assim como diz o Espírito Santo: Y así como dice el Espíritu Santo. hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nós, como povo de Deus e filhos de Deus, Y nosotros como pueblos e hijos de Dios, nós corremos um risco muito grande. corremos el riesgo muy grande Estar rodeados pela de palavra, estar rodeados por la palabra, mas não estarmos ouvindo a palavra. pero no estarmos escuchando Isso é la um perigo palabra. especial entre líderes. Y eso es un peligro muy grande entre los líderes. Muito maior para líderes do que para Y qualquer outro. mucho más grande para líderes que para otros. Rodeados pela palavra. Rodeados por la palabra, Familiarizados com a palavra. familiarizados con la palabra. Vão a todas as Se conferências. van a todas las conferencias, Leem todos os leen livros. todos los libros, Rodeados pela palavra. rodeados por la palabra, Mas com a perda da capacidade de ouvir a palavra. pero con una pérdida de capacidad de oír la palabra. Como isso é sério. Y como eso es serio. Uma das estratégias do inimigo de Deus Una de las estrategias del enemigo de Dios é nos tornar familiarizados es hacernos familiarizados com a palavra con de la Deus. palabra de Dios, Só familiarizados. pero solo familiarizados. Já lemos,
já conhecemos, Ya leemos, ya já estudamos, conocimos, ya estudiamos, mas nós não ouvimos pero a no palavra do Senhor. oímos la palabra de Dios. E por que esse versículo é citado ¿Y aqui? por qué ese versículo es citado acá? Porque isso aconteceu com a geração do deserto. Porque eso pasó con la A generación palavra en foi el falada desierto. para eles muitas vezes, La palabra fue hablada a ellos muchas veces, mas eles não ouviram pero realmente ellos a no palavra. escucharon realmente Por la isso seus palabra. cadáveres ficaram prostrados no Y por deserto. eso sus cadáveres estaban allá prostrados en el Então essa é desierto. a quinta marca desses irmãos Y hebreus. esta es la quinta marca de esos hermanos. Não eram novos, No eran nuevos, estavam retrocedendo, estaban retrocediendo, tinham medo ao invés de fé, tenían miedo al invés de fe, estavam cansados estaban cansados, e estavam rodeados pela palavra, mas estaban não ouvindo. rodeados por la palabra, pero no oyendo, no Então, escuchando. pelo menos essas 5 características Entonces, por lo menos estas 5 características são bem claras nessa son epístola. muy claras en esta E penso que epístola. cada um de nós precisa examinar cada uma delas Y pienso que cada uno de nosotros necesita examinar cada una de ellas aos pés do Senhor, a los pies del Señor, ouvindo ao Senhor. escuchando al Señor. Qual é a nossa situação ¿Cuál es pessoal? nuestra situación personal? Porque lembre-se que o livro de Hebreus é uma palavra para nós, Porque acuérdense que el libro de los Hebreos es una palabra para nosotros, cristãos veteranos. cristianos veteranos, E quem sabe, cansados. y quizá cansados, Quem sabe, com medo. quizá con miedo, Quem sabe, tendendo a retroceder. quizá con esa tendencia a retroceder, Desencorajados. desalentados, Com mãos descaídas. con las manos descaídas, Com os joelhos con las vacilantes. rodillas paralizadas. Essa é uma epístola para nós. Esta es una epístola para E nosotros. graças ao Senhor por Y ela. gracias al Señor por ella. Se nós não sabemos quem foi o seu autor humano, Si nosotros no sabemos quién fue su autor humano, melhor para nós. mejor aún. Porque nós sabemos que foi, por Porque sabemos excelência, que fue o por Espírito excelencia Santo. el Espíritu Santo. O Espírito Santo vem nos alentar. El Espíritu Santo nos viene a alentar. Agora, como nós vimos então, capítulo 13, 22, Ahora, como vimos entonces en el capítulo 13, versículo 22, todo o livro é uma palavra. todo el libro es una palabra. Agora, o segundo texto que lemos na introdução El segundo texto que leemos en la introducción foi Hebreus 7, 25. fue Hebreos 7, 25. Volte, por favor, para esse Vamos a versículo volver a este versículo e mais uns minutos nós encerramos essa y más sessão. unos minutos vamos a terminar la sección. Esse segundo texto que lemos Ese segundo texto que leemos é considerado um dos versos chaves da Epístola aos Hebreus. es considerado uno de los versos claves, de los versículos claves. Vamos de la dar uma Epístola a olhada los nele Hebreos. com muita calma. Vamos a mirar con mucha calma. Abra, por favor, sua Bíblia Vamos nele. a abrir ahí en sus Biblias. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 25. Podemos ler uma vez mais. Vamos a leer una vez más. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O versículo está cheio de palavras importantes. Este versículo está cargado de palabras importantes. Essa palavra interceder, Esta palabra interceder. ela toca o tema mais central de Hebreus. Ella va a tocar el punto más central de Dios. Porque como falamos, qual é o tema dessa carta? Porque cuando hablamos, ¿cuál es el tema de esta carta? Um tema duplo. El tema, un doble tema. A glória da pessoa e obra de Cristo, La gloria de la persona y obra de Cristo. ligada ao nosso progresso cristão. Entonces, junto con nuestro progreso cristiano. Ou a glória da carreira cristã. O entonces, la gloria de la carrera cristiana. Por que a carreira cristã é gloriosa? ¿Por qué la carrera cristiana es gloriosa? Porque Cristo é Porque glorioso. Cristo es glorioso. Por isso a carreira cristã é Y por eso gloriosa. la carrera cristiana es gloriosa. Mas se a nossa carreira cristã se torna abatida, Pero si nuestra carrera cristiana se vuelve como que deprimida, deprimida, então a nossa carreira cristã não é alguma coisa. entonces nuestra carrera cristiana no es alguna cosa. A nossa carreira cristã é uma pessoa. Nuestra carrera cristiana es una O persona, cristianismo não é um conjunto de doutrinas. porque el cristianismo no es un conjunto de O doctrinas. cristianismo é Cristo. El cristianismo es Cristo. Se Cristo não é o Si cristianismo, Cristo no es el o cristianismo, cristianismo sem Cristo el cristianismo sin Cristo não é nada. no es nada. É letal. Es letal, Mortal. mortal. Cristianismo sem Cristo. Cristianismo sin Cristo. Cristo é a carreira cristã. Cristo es la carrera É cristiana. olhando firmemente Es para Jesus, mirando firmemente hacia Jesús. não olhando para o cristianismo, Y no mirando hacia No el olhando para as cristianismo. doutrinas. No mirando a las doctrinas. nem mesmo olhando apenas para a Bíblia, No mirando apenas para la Biblia. mas olhando firmemente para Jesus. Pero mirando firmemente
para Jesús, autor e consumador da autor y fé, consumador de la fe. corramos a carreira que nos está proposta. Seguimos adelante a la carrera que nos está propuesta. Então, se a carreira cristã está deprimida, Si esta carrera cristiana está deprimida, o que é capaz de renovar esses cristãos deprimidos? ¿qué es que puede renovar, alentar a estos cristianos deprimidos? É muito lógico. Es muy lógico. Só uma coisa pode renovar: Solo una cosa puede renovar. cristãos veteranos e cansados. Cristianos veteranos y cansados. É uma visão Es una visión renovada da pessoa de la e obra de persona Cristo. y obra de Cristo. E é isso que esse livro vai fazer de uma forma Y esto es tão maravilhosa. lo que este libro va a hacer de una manera tan maravillosa. Na verdade, ele vai expor essa visão gloriosa de Cristo em dois polos. En la verdad, él va a exponer esta visión gloriosa de Se Cristo você en dos estudou essa polos. carta, você já percebeu. Si estudiaste esa carta, vos percibiste. A chave está ali no capítulo 3, verso 1. La clave está en el capítulo 3, versículo 1. Cristo é o grande apóstolo. Cristo es el gran apóstol. E Cristo é o grande sumo Y sacerdote. Cristo es el gran sumo sacerdote. É assim que os cristãos veteranos e cansados são encorajados. Así que los cristianos veteranos y cansados son alentados. Irmão, se você está cansado, Hermanos, si vos estás cansado a congregação que com você se reúne y la congregación con que usted se reúne não pode renovar você. no puede renovarte a vos, Vai deixar você mais te cansado. va a dejar más cansado. Se você está cansado, Si vos estás as cansado, estratégias não vão renovar todas você. tus estrategias no te van a renovar. Nada pode renovar você. Nada te puede renovar a vos. Nós somos um velho incurável. Somos un anciano incurable. Só há uma coisa capaz de nos renovar: Solo una cosa es capaz de renovarnos. Cristo. Cristo. Uma visão renovada da Una glória visión renovada de la gloria, da pessoa de e la obra persona y de la de obra de Cristo. Cristo. E é isso que o livro de Hebreus faz. Y eso es lo que hace el libro a O los grande hebreos. apóstolo El gran e o apóstol grande sumo y el sacerdote. gran sumo sacerdote. Vamos falar um pouco disso para terminar essa primeira Vamos a hablar sessão. un poco de eso para terminar esta primera sección. Então, o Hebreus 7:25, Entonces, Hebreos 7:25, quando usa a palavra interceder, cuando va a usar la palabra interceder, quem intercede não é o apóstolo. quien intercede no es el apóstol. Quem intercede é o sumo El que sacerdote. intercede es el sumo sacerdote. Então você vê que aqui está embutida uma das visões centrais de Hebreus. Entonces acá tenemos incluida una de las Visões de las visiones centrais de centrales Hebreus. de Hebreos. Cristo, o grande sumo Cristo, sacerdote. el gran sumo E sacerdote. Cristo, o grande Y apóstolo. Cristo, el gran apóstol. Então esse texto 7:25 Entonces ese texto diz que 7:25 ele vive para va a interceder. decir que él vive para interceder. Agora preste atenção, Pero atiendan para você não perder uma nota maravilhosa para aqui. no perder acá algo muy maravilloso. Quando o autor de Hebreus usa essa palavra salvar perfeitamente, Entonces cuando el autor va a utilizar la palabra salvar você localizou aí na sua Bíblia? perfectamente o perpetuamente. Perfectamente Ou perpetuamente em Ou algumas versões. perpetuamente. Sim, Sí. em outras versões. Sí. A ideia é essa. Entonces la idea A es ideia, esta. na verdade, literal, La idea literal é salvar es salvar completamente. completamente. A palavra no original Y significa isso. La palabra en el original, eso es lo que É salvar significa. totalmente. Salvar totalmente. Salvar completamente. Completamente. Aqueles que, Aquellos que, por meio de Cristo, por medio de Cristo, se achegam a Deus. se acercan a Dios. 7 vezes nessa 7 epístola veces en esta epístola aparece a expressão aparece la expresión achegar-se acercarse ou aproximar-se. o aproximarse. Nas traduções você vai ter expressão diferente, Entonces en cada traducción hay una expresión diferente, mas a mesma ideia. pero la misma idea. Achegar-se. Acercarse. Porque essa é uma palavra importante na Porque esa es epístola. una palabra importante Se en la Cristo é o epístola. grande apóstolo e o grande sumo Si sacerdote, Cristo es el gran apóstol y el gran sumo sacerdote, nós não vamos obter nenhum benefício disso, nosotros no vamos a obtener ningún beneficio de esto. a não ser que A não nós ser nos que acheguemos. Nosotros nos acerquemos, Nos aproximemos. nos aproximemos. Então esse versículo que lemos Entonces, ese versículo que leímos está dizendo que Cristo pode salvar va a completamente. decir que Cristo puede salvar completamente. Mas a quem ele pode Pero salvar? ¿a quién Él puede salvar? Aos que por A ele los que por Él se chegam a acercan Deus. a Dios. Porque ele vive Porque Él vive para interceder, para interceder por eles. por eles. Porque ele é o grande sumo Porque Él es el sacerdote. gran sumo sacerdote. Agora vamos estudar essa palavra salvar completamente. Ahora vamos a estudiar esa palabra salvar completamente. Só há outro lugar onde ela aparece no Novo Testamento. Solamente hay un otro lugar a donde Él aparece en el Nuevo Por isso Testamento. muitas vezes é interessante você estudar uma chave linguística, Por eso muchas veces es interesante estudiar entonces una llave lingüística, usando uma chave linguística. utilizando una llave
lingüística. Para você ver por que o Espírito Santo usou essa única palavra só 2 vezes. Para ver por qué el Espíritu Santo utilizó esta única palabra solamente 2 veces. O outro lugar onde ela vai aparecer é em Lucas 13:11. El otro lugar a donde ele va a aparecer es Lucas 13:11. E aqui eu não estou sugerindo que Lucas é o autor de Hebreu. Y acá yo no estoy haciendo la sugerencia de que Lucas sea el autor de los hebreos. Então Lucas 13:11. Entonces Lucas 13:11. Veja o que está escrito em Lucas Vean lo que 13:11. está escrito Lucas 13:11. Lucas 13:11 narra a cura de uma mulher enferma. Lucas 13:11 va a hablar sobre la sanación de una mujer E dê uma enferma. olhada no quadro. Y vamos a mirar el cuadro. Lucas 13:11. Lucas 13:11. No contexto diz que aquela mulher estava, primeiro, enferma, En el contexto dice entonces que esa mujer primero estaba enferma, mas não só enferma. pero no solamente O enferma. texto diz que era, no caso dela, El texto va a decir que en su caso, era um espírito de enfermidade. en el caso de esa señora era un espíritu de enfermedad. Então ela estava também possessa, Y ella estaba poseída, porque era um espírito de enfermidade. porque era un espíritu de enfermedad. Mas ainda há uma terceira Pero característica hay una dela. tercera característica de ella. Diz a palavra que ela andava encurvada. Dice la palabra que ella se andaba así como que encorvada. E agora há uma expressão aí. Y una expresión que dice, Eu vou citar qual é a expressão em português, depois nós vamos ler em espanhol. primero yo voy a decir cómo es la expresión en portugués, después vamos a mirar en español. Em português a ideia é En portugués la idea es que essa mulher andava que encurvada. esta mujer andaba encorvada. Agora escute isso. Ahora escuche, Sem de maneira nenhuma Sim, poder se endireitar. sin de alguna manera poder enderezarse. Ela não conseguia se endireitar. Ella no conseguía enderezarse. Era impossível para ela. Era absolutamente imposible. Porque ela estava enferma com espírito de Porque enfermidade. estaba enferma con un espíritu Totalmente de enfermedad. encurvada. Totalmente encorvada. Incapaz de se endireitar. Incapaz de enderezarse. Não é maravilhoso isso? Y eso no es maravilloso. Essa mesma palavra Esta misma palabra foi a palavra que o Espírito Santo tomou fue la palabra que el Espíritu Santo tomó e colocou lá no livro de Hebreus, y puso allá en el libro a los hebreos, dizendo que o grande sumo sacerdote hablando que el gran sumo é sacerdote capaz de salvar completamente es capaz de salvar completamente aqueles que estão Aqueles que são que completamente son incapazes completamente incapaces de se de endireitar. se enderezarem. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Essa mulher não estava só enferma. Esa mujer no estaba solamente Nós enferma. também estávamos enfermos. Nosotros también estábamos Nós enfermos. não conhecíamos a Cristo. Tampoco no conocíamos Sem a Cristo. esperança. Sin esperanza. Alheios às alianças da promessa. Ajenos a las alianzas de la promesa. Sem Deus no mundo. Sin Dios en el mundo. Como diz o livro de Como Efésios. dice el libro de Efesios. Nós também estávamos, de modo no sentido geral, possessos. Nosotros también, de una manera general, estábamos poseídos. Porque nós éramos escravos do Porque príncipe éramos da potestade do ar. esclavos del príncipe de la potestad del aire. Filhos da desobediência. Hijos de la desobediencia. Nós também não éramos capazes de nos endireitar. Tampoco no éramos capaces de enderezarnos. Mas graças ao Senhor. Pero gracias al O Señor, grande sumo sacerdote el penetrou gran os céus. sumo sacerdote penetró a los cielos. E nós nos achegamos ao trono da sua graça. Y nosotros nos acercamos a su trono de E gracia. é Ele quem está lá. Y Él que está allá. Aquele que pode nos endireitar. Aquel que nos puede enderezar. Mas não é endireitar uma parte ou outra parte. Pero no enderezar una parte o otra Cristo parte. não é um funileiro celestial. Él no es un latoero celestial. Ele não toma o nosso carro batido Él no agarra nuestro e conserta auto de um lado e conserta de um y outro. va a arreglar un pedazo y después no arreglar el otro. Mas Ele nos dá uma carcaça toda nova. Pero Él da toda una Estrutura toda una estructura, toda una Ele coloca guarda motor nueva. novo. Va a poner motor nuevo. Darei coração novo. coração novo. Espírito novo. Espírito novo. Porém em vós o meu espírito. Pondré en vosotros mi espíritu. Ele renova tudo que nós Va a somos. renovar todo lo que nosotros Por quê? somos. ¿Por quê? Porque Ele pode salvar Porque Él completamente puede salvar completamente aqueles que chegam ao trono aquellos da que se graça. acercan al trono por que de que ele pode gracia. fazer isso? ¿Y por qué Él puede hacer eso? Porque Ele se encarnou. Porque Él se hizo Porque Ele carne. se fez homem. Porque Él se hizo hombre. Porque Ele tinha espírito humano. Porque Él tenía un espíritu Tinha alma humana, tenía una alma com humana, pensamentos humanos, com pensamentos com sentimentos humanos, humanos, com sentimentos com humanos, vontade humana, com vontade tinha um corpo humana, humano real, com corpo humano real. corpo me formaste, Ele Un disse. cuerpo me formaste, Él dijo. Nas tuas mãos eu entrego o meu En espírito. tus manos entrego mi espíritu. Minha alma está angustiada Mi até a alma morte. está angustiada Ele hasta tinha la muerte. corpo, Él tenía tinha cuerpo, alma, tenía tinha alma, espírito. tenía Foi espíritu. homem completo. Fue un hombre E completo completamente tentado. y completamente tentado. Completamente provado. Completamente probado. Isso o livro de Hebreus também vai nos Ese dizer. libro a los hebreos también nos Por va a isso Ele decir. pode interceder por Y nós. por eso Él puede interceder por nosotros. Quando nós chegamos no trono da graça, Cuando nosotros nos
nos acercamos al trono Nosso de Senhor não gracia, diz assim para nós. nuestro Señor no va a decir a Eu nosotros, não sei do que você está yo no sé de falando. qué estás hablando. Eu não conheço essa Yo tentação. no conozco esta Eu tentación. não conheço essa Yo no provação. conozco esta Eu aprobación. não conheço essa Yo no privação. conozco esta privación. Ele conhece tudo Él conoce todo. de todas as De coisas. todas las cosas. Porque Ele se fez Porque Él homem. se hizo hombre. Homem real. Un hombre real. Amados irmãos, Amados hermanos. o diabo detesta tanta essa verdade Satanás odia esta verdad. que nos primórdios da história da igreja, Que en los principios de la historia ele cristiana, tentou acabar com ela, Él intentó acabar con él. dizendo que o Filho de Deus ele Hablando não que se el fez Hijo de carne Dios real. no se hizo carne real. Não era um homem real. No era un hombre Tinha real. uma aparência de homem, Tenía una mas apariencia não era um de homem hombre, pero real. no era un hombre real. Os docetistas. Entonces los docetistas. Você já ouviu falar sobre ¿Ya os escuchaste docetistas? de los docetistas? Doqueses. Significa aparência. Significa Ele apariencia. tinha uma aparência Tenía humana, una apariencia humana. mas como se fosse um fantasma. Pero era como un fantasma. Não era um homem, No un hombre de carne, de ossos, de huesos, de sangue, de sangre reais. Porque o diabo odeia essa Porque verdade. el diablo odia esta verdad. É porque Cristo se encarnou Y es porque Cristo se hizo plenamente como carne, homem, plenamente como hombre, que ele pode salvar o homem que él puede salvar al hombre plenamente. plenamente. Porque aquilo que Cristo não assumisse, Porque lo que Cristo no asumiera, ele não poderia salvar. él no iba a poder salvar. Mas ele assumiu tudo que o Pero homem él é. asumió todo lo que el hombre era. Então ele pode nos salvar. Entonces él nos puede totalmente. salvar totalmente. Por isso, achegar é uma palavra tão importante. Por em eso Hebreus. acercar es una palabra tan importante. Ele ahí. é o que é. Porque él es lo que es. Ele fez o que Él fez. hizo lo que hizo. Completo. Completo. Perfeito. Mas se nós não nos Pero achegamos, si nosotros no nos nós acercamos, não obtemos os benefícios. nosotros no obtenemos los beneficios. Então, para os que se chegam Entonces, para los que se acercan por Ele, por él, a Deus. a Dios. Porque Ele vive Porque él vive para interceder para por eles. interceder por ellos. Deixa eu colocar uma ideia acessória agora. Vamos a aqui. poner una idea accesoria ahora. Você lembra como o sumo sacerdote entrava no Santo dos ¿Te Santos? acordás cómo el sumo sacerdote entraba en los santos de los O santos? sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos terreno, Para que el sumo sacerdote pudiera entrar en los santos de los santos terrenal, aquela entrada dele aquella entrada era uma figura da entrada do Senhor no era céu. una figura de la entrada del Señor en Porque o los cielos. Santo dos Santos na terra, Porque el santo de los santos en la tierra, Hebreus 9, Hebreos 9, vai dizer que era uma figura Vai e dizer sombra de coisas celestes. que era una figura y sombra de cosas E celestiales. também o capítulo 10. E também no no capítulo início do 10, capítulo en el 10. inicio del Então capítulo aquela 10. entrada do sumo sacerdote no Santo dos Entonces, Santos aquella entrada de los sumos sacerdotes en los santos, en el lugar santísimo, como é narrada no livro de Levítico, como dicen Levíticos, é importante ser conhecida por nós. es importante que conozcamos Porque esto, está cheia de verdades espirituais. porque hay muchas verdades Para espirituales entender o que ahí. significa Cristo entrar no Santo dos Santos. Para entender lo que significa Cristo entrar en el lugar O que diz santísimo. Hebreus Lo que 4,14. dice Hebreos 4:14. Temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Tenemos un gran sumo sacerdote que penetró a los cielos. Por isso guardamos firme a Y por nossa eso confissão. guardamos firmes nuestra profesión. Mas no meio de muitos detalhes, eu quero citar um para os irmãos. Pero en medio a muchos detalles, yo quiero citar uno a los hermanos. Você se lembra que o sumo sacerdote levava as tribos com ele? ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote llevaba las tribus con él? Você se lembra? ¿Se acuerdan? Ele tinha 2 pedras de ônix Él aqui tenía nas suas 12 ombreiras. piedras de ónix en sus sombreras. Em uma pedra estavam gravados 6 nomes En una piedra 6 nombres e 6 nomes na outra y 6 pedra. nombres en otra. As 12 tribos de Israel. Las 12 tribos de E ele Israel. também levava um peitoral. Pero él también tenía un pectoral Naquele peitoral y en aquel pectoral também havia 12 también pedras. había 12 piedras. Em 4 fileiras de 4 3 hileras de pedras. 3 piedras. Lembra-se disso? ¿Te acuerdas? No ombro En el hombro e no peito. y en el O pecho. que isso significa? ¿Qué esto Na significa? tipologia. ¿Cuál es la tipología? Em primeiro lugar, Primero, peito fala de expiação. el pecho habla de expiación. E ombro fala de ombro intercessão. Habla de intercesión. Porque ombro fala de suporte. Porque hombro habla de soportar. Por quem o nosso Senhor Jesus está intercedendo? ¿Por quién nuestro Señor está intercediendo? Por quem ele está intercedendo? ¿Por quién está intercediendo? Pelos mesmos que ele Por los mismos que redimiu. Él redimió. Ele faz intercessão Él hace intercesión por aqueles que ele redimiu. por aquellos que Él redimió. Então cuidado quando você diz assim: Entonces, cuidado cuando decís, Cristo é o intercessor Cristo para com o es mundo. el intercesor para con Ele el mundo. intercede pelo mundo. Él intercede por el mundo. Porque isso é algo errado. Porque eso está Em equivocado. João 17, Juan 17, que é o capítulo do sumo que es el sacerdote, capítulo del sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus diz assim nuestro Señor claramente: Jesús va a decir claramente, Não rogo pelo mundo. no os ruego por el mundo, Não
intercedo pelo no mundo, intercedo por el mas mundo, pelos que me deste do mundo, pero por los que me diste del porque mundo, eles são teus. porque ellos son tuyos. O Senhor ama o mundo. El Señor ama al O mundo. Pai enviou o seu Filho por amor ao El mundo. Padre envió a su Hijo por amor al mundo. Ele é o Salvador para todo o mundo, Él es el Salvador para todo el mas mundo. Ele não é intercessor Pero para él todo o no es el mundo. intercesor para todo Ele é el mundo. intercessor apenas Él es da el igreja. intercesor apenas Só a solo de igreja la iglesia. conta com a sua intercessão. Solamente la iglesia cuenta con su Porque é intersección. só a igreja que Porque conhece o trono da solamente la graça. iglesia conoce el trono de gracia. O mundo não conhece o El trono da mundo no graça. conoce el trono de O gracia. mundo precisa ser apresentado ao El trono mundo da graça. necesita ser presentado a ese trono de Aquele que gracia. está sentado nesse trono. Aquel que está sentado en ese Então trono. ele intercede porque ele é o sumo sacerdote Entonces, da igreja. él intercede porque él es el sumo sacerdote de la iglesia. E ele pode nos salvar Y él puede nos completamente. salvar completamente. Agora então nós vamos terminar essa primeira Y sessão vamos a terminar esta primera sección com o último versículo. con un último versículo. Hebreus 3:1 que nós já citamos. Hebreos 3:1 que nosotros ya citamos. Podemos ler mais uma vez. Vamos a leer una vez más Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Como o Espírito Santo consegue, num único versículo, Y como el Espíritu Santo consigue en un único versículo colocar tanta coisa importante. poner tantas cosas importantes. Acho que dá para você escrever um livro só com esse ¿Te versículo. parece que podemos escribir un libro solo con ese versículo? Você quer ver quanta coisa tem aqui? Queremos ver cuántas cosas están aquí. Por isso. Por tanto. Por que esse portanto é importante? ¿Por qué ese por tanto es importante? Porque no capítulo 2, Porque en el capítulo se 2, você leu com cuidado, si leíste con cuidado, ele fala da encarnação de Cristo. él va a decir de la encarnación de Cristo. Que Cristo, ele assumiu natureza humana. Que Cristo asumió una naturaleza humana. Ele cita aqui o Salmo 8, Él va a citar el Salmo que é o 8. homem que dele te lembra, ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? o filho do homem que o visite. O el hijo del hombre para Dizendo que que lo Deus, visites. quando criou todas as coisas, Hablando que cuando Dios creó todas las cosas, ele sujeitou todas as él coisas ao sujetó homem. todas las cosas al hombre. Aí o livro de Hebreus vai dizer, Ahí el libro de Hebreos va a decir, mas nós ainda não vemos todas as pero coisas nosotros a ele todavía no sujeitas. vemos que las cosas están sujetas. Aí o versículo 9, Ahí el versículo 9 do capítulo 2, del capítulo 2. vai dizer, vemos todavia Jesus. Pero vemos todavía a Jesús. Vemos Jesus, Vemos a Jesús. que por causa do Que sofrimento da por morte, causa del sufrimiento de la muerte foi coroado de fue glória e de coronado honra. de gloria E de e de honra. honra. Para que pela graça de Deus, para que por la gracia de Dios ele provasse a morte. él pudiera probar, gustar la muerte. A palavra provar significa saborear, Y la palabra gustar significa saborear, degustar. degustar. Irmãos, que sabor amargo teve a morte para Hermanos, ele. qué sabor ágrido tuvo la muerte. Nosso Senhor Jesus de nuestro agonizou Señor diante da Jesús. morte. Él agonizó delante de la muerte. Porque ele teria sua face separada da face do Pai. Porque él tenía el rostro separado de su padre, del rostro A minha de su alma padre. está profundamente angustiada Mi alma está profundamente angustiada no Getsemane. en el Getsemaní. E na cruz ele diz, Y en la cruz dijo, Deus meu, Deus meu, Dios mío, ¿por qué me me desamparaste? has desamparado? ele provou a morte. Él gustó la muerte. Ele se fez carne. Él se hizo carne. Provou a morte por todas as Gustó la coisas. muerte por todas las cosas. Então o capítulo 2 continua Entonces, en el capítulo 2 sigue dizendo de uma maneira tão linda hablando de una manera tan linda que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. que él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Não se envergonha de nos chamar No se irmãos. avergonzó de llamarnos hermanos. E o Salmo 22 é citado. Y el Salmo 22 es citado. Cantarei os teus louvores no meio da congregação. Cantaré a tus alabanzas en el medio de la congregación. Isaías também é citado aqui. Isaías también es citado acá. Eis aqui estou eu Es que acá estoy e os filhos que y Deus los me deu. hijos que Dios me diste. Então todo esse capítulo 2, Entonces todo ese capítulo especialmente do 2, verso 5 até o fim, principalmente del 5 hasta el final, visa mostrar que Jesus se fez plenamente va a mostrar que homem. Jesús se hizo plenamente hombre. O versículo 14 de Hebreus 2 Y en el versículo 14 de Hebreos 2 vai dizer que todos nós, todos os filhos, va a decir que todos nosotros, los hijos, têm participação comum de carne e sangue. tenemos participación común de carne E y destes sangre. ele também participou, Y de estos él también ha participado. para que pela sua morte, Para que por su muerte, você vê a morte mencionada aí a segunda podemos ver vez, la muerte mencionada Ele acá por provou a segunda morte. vez. Él gustó la muerte. para que pela sua morte, Para que por su muerte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, él pudiera destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, o diabo, o Satanás, e livrasse aqueles que pelo pavor da y morte librar a aquellos que por el pavor de la muerte estavam sujeitos à estaban escravidão por sujetados a toda la a vida. esclavitud
Então, quando ele todavía. começa o capítulo 3, Entonces él va a comenzar el capítulo 3 ele diz, por isso. y va a decir, por tanto, Esse portanto y ese por tem tanto todo o capítulo 2 como seu tiene antecedente. todo el capítulo 2 como su antecedente. A humanidade de Cristo. La humanidad de Cristo. morte de Cristo. La muerte de Cristo. A libertação que nós temos pela morte de liberación Cristo. que tenemos por la muerte O de Cristo que é fiel e misericordioso, sumo sacerdote. Un Cristo que es fiel y misericordioso, sumo sacerdote. Está aí no verso 17 do Tenemos capítulo ahí 2. en el versículo 17 del capítulo Então, 2. por isso, Entonces, por eso, a próxima palavra importante aqui é santos. la próxima palabra importante es santos. Separados de tudo. Separados de todo. Antes nós éramos comuns. Antes éramos comunes. Éramos pertencentes à generalidade. Pertenecíamos a todo lo que era Você vê o general. que está por trás dessa palavra Vemos lo santos. que está por detrás de esta palabra santos. Pedro, quando viu aquele lençol descer no céu, Pedro cuando vio aquella sábana, aquel lienzo bajando del Cheio de cielo, animais imundos. lleno de animales inmundos, figura dos gentios, figura de los gentiles, Figura nossa. figura nuestra, Figura da casa de Cornélio, figura de em la casa de especial. Cornélio, onde Pedro ia entrar para pregar o donde evangelho. Pedro tenía que entrar para predicar Quando el evangelio. Pedro viu aquele lençol descendo, Cuando Pedro vio ese lienzo Cheio da bajando, imundícia. descendiendo, lleno de inmundicias, a imundícia que os gentios la representavam, inmundicia que los gentiles representaban. ele disse: Não, Senhor. Él dijo, no, Señor. O Senhor disse: Pedro, levanta, El mata Señor e dijo, come. Pedro, levanta, mata y come. E Pedro não consegue compreender a mente do Senhor. Y Pedro no puede comprender la mente del Señor. Então ele coloca duas palavras juntas que são impossíveis de Entonces estarem él pone juntas. dos palabras que eran imposibles de estar juntas. Ele diz não Él e va a diz decir Senhor. no y dice Señor. Ele podia dizer só não, Él podía decir solamente no, mas então ele não chama o Senhor de pero él no Senhor. podía llamar el Señor de Señor. Mas se o Senhor dá uma ordem, Pero el Señor nos da una orden, ou ele diz só não, o él tiene que decir solamente no, ou então ele tem que dizer sim, Senhor. o él tiene que decir sí, Señor. Mas ele conseguiu dizer não, Pero él Senhor, pudo decir no y Señor. porque ele estava tão retido pela sua Porque visão, estaba tan absorbido por esta visión, sem ter a compreensão do que o Senhor ia sin fazer. poder comprender lo que el Señor iba Agora a olha o que o hacer. Senhor falou para ele. Pero miren lo que el Señor le habló. 3 vezes. 3 veces. Ao que Deus santificou, A lo que Dios santificó, não consideres comum, no consideres común ou imundo. o inmundo. Quando o livro de Hebreus usa a palavra santos, Cuando el libro a los hebreos utiliza la palabra santos, é isso que nós somos. eso es lo que nosotros Nós somos. não somos comuns. No somos comunes. Nós não pertencemos à generalidade. No pertenecemos a esta A generalidad. palavra que Pedro usou foi koinos, La palabra que Pedro usó fue koinos. de onde vem koinonia, ¿De a dónde viene koinonia? comunhão. Comunión. Koinos Koinos. significa comum. Significa común. Pedro disse para o Senhor: Isso é koinos. Y Pedro dijo al Señor, eso es koinos. Isso é comum. Eso es común. Isso pertence à generalidade. Eso pertenece a la generalidad. Mas o Senhor disse a Pero el ele: Señor dijo a él, Ao que Deus a santificou, lo que Dios santificó, não consideres no comum. lo llames común. Essa é a visão de santo Esta es la na visión de Bíblia. santo en Graças la ao Biblia. Senhor. Gracias al Señor. Nós éramos aquelas aves, Nosotros éramos aquellas aqueles aves, quadrúpedes, aquellos cuadrúpedes, aqueles répteis, aqueles reptiles, aqueles animais imundos. aquellos animales inmundos. Mas o Senhor nos Pero santificou. el Señor nos santificó. Por isso, santos. Y por eso santos. Quem corre a carreira cristã são os santos. El que corre la carrera cristiana son los santos. São aqueles que foram tirados da Son generalidade los que fueron quitados de la e generalidad. trazidos para a Y fueron traídos particularidade. para la particularidad. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Lembra o que o livro de Malaquias diz? Acuérdense el libro de Malaquías. Eles serão para mim um tesouro Y particular. ellos serán para mí un especial tesoro. Malaquias capítulo 4, Malaquías 4, verso 17. versículo 17. Serão para mim um particular Serán tesouro. para mí especial tesoro. Santos Santos irmãos. hermanos. Irmãos é a próxima palavra importante. Hermanos es la próxima palabra importante. Se você prestou atenção, ela apareceu aqui no capítulo 2, verso 12. Si vemos aquí en el capítulo 2, verso 12, Final do verso 11 também. en el final del verso 11 también, Não se envergonhe de nos chamar irmãos. porque no se avergüenza de llamarlos hermanos. A meus irmãos declararei o teu A mis nome. hermanos declararé tu nombre. Verso 17. El versículo 17, Por isso convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Você vê quantas vezes irmãos, irmãos? Podemos ver cuántas veces hermanos, hermanos, Porque a ênfase é que Cristo se fez o nosso irmão mais velho. porque el blanco acá es que Cristo se
se hizo hermano, nuestro hermano mayor. O unigênito de Deus Unigénito de Dios. se tornou o primogênito Se de volvió Deus. el primogénito de Dios. Você vê que lindo é isso, irmão? Podemos ver que lindo es. Por isso, hermanos. o capítulo 1, verso 6, Podemos leer capítulo 1, versículo 6. veja o que diz aí. Podemos ver lo que dice Ao ahí. introduzir o primogênito no mundo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Não é interessante? ¿No es interesante? Por que não diz introduz o unigênito no mundo? ¿Por qué no dijo introduce el unigénito en el mundo? Quando você leu, você se perguntou isso? Cuando leíste te preguntaste eso. Ele não é o unigênito? Él no es del unigénito. Por que não é chamado de ¿Y unigênito? por qué no es llamado el unigénito? Por causa do que vai ser dito no capítulo 2. Por causa de lo que va a ser dicho en el capítulo O Senhor 2. introduziu o seu unigênito El Señor introdujo a su unigénito para que ele fosse o para que primogênito él sea entre el muitos irmãos. primogénito entre muchos hermanos. Porque ele veio participar de carne e Porque sangue. él vino a participar de carne Como y os sangre, filhos participam de como carne e los hijos sangue. participan de Então ele carne y introduz sangre. o seu Entonces, él primogênito no introduce mundo. su primogénito en el Não é mundo. maravilhoso Eso isso, no es irmão? maravilloso. Ele introduziu-o Él introdujo ao filho, al hijo, não para ficar sozinho, no para estar solo, mas introduziu-o para ser o primogênito. pero para ser el primogénito. Acho que você se lembra de Romanos 8, não é? ¿Se acuerdan de Romanos 8? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas las cosas cooperan para el bien de los que Aqueles que são aman a Dios. chamados segundo o seu Los que son propósito. llamados según su propósito. Aqueles que ele predestinou Lo que Él predestinó para serem conformes à imagem do seu ha filho. predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Para que o seu filho seja o primogênito Para que su Hijo sea el primogénito entre muitos irmãos. entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Romanos 8:29. Então essa é a ideia aqui também em Hebreus. Esta es la idea en Hebreos. Ele não introduz um unigênito. Él no introdujo un Sim, ele é o unigênito. Claro que es el unigénito. Mas ele introduz o Pero primogênito. introduce el Por quê? primogénito. ¿Por quê? Capítulo 3, verso 1. Ay, capítulo Porque 3, agora ele tem versículo 1. irmãos. Porque ahora él tiene Ele hermanos. se tornou semelhante aos Él irmãos. se volvió semejante a Ele los assumiu hermanos. o que nós somos. Él asumió lo que somos. Ele assumiu tudo que nós Todo somos. lo que nosotros somos. Menos o pecado. Menos el Porque o pecado. pecado não fazia parte da nossa natureza Porque el pecado essencial. no hacía parte de nuestra naturaleza O esencial. pecado foi um intruso. El pecado fue un intruso. Então o Senhor Jesus assumiu tudo que o homem é. Entonces el Señor Jesús asumió todo lo que es Representou el o homem. representó al hombre. Então ele entra na morte. Entonces entra en la muerte Porque ele assume o pecado. porque asume el pecado. Aquilo que veio sobre o homem como Lo intruso. que vino sobre el hombre como un intruso. O pecado. El pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Aquel que no conoció al pecado. Deus o fez pecado. Dios le hizo pecado. Por nós. Por nosotros. Para que nele nós fôssemos feitos. Para que en él fuéramos hechos Justiça de Deus. justicia de Dios. Então hoje nós somos quem? Entonces, ¿quiénes somos hoy? Duas palavras para nós. Dos palabras. Santos irmãos. Hermanos. Não são maravilhosos? ¿Eso no es maravilloso? Santos. Santos. Não somos da generalidade. No somos de la generalidad. Balaão, quando sobe naquele monte para amaldiçoar Israel, Balaán, cuando sube en aquel monte para maldecir a Israel, el pueblo ele de foi Israel, comprado por dinheiro para amaldiçoar él Israel. fue comprado por plata para maldecir al pueblo de Mas Israel. você lembra que o Espírito de Deus se apossava dele, Pero não é? acuérdense que el Espíritu de Dios se poseía E de quando él. ele ia proferir uma Y cuando maldição, él iba a decir una maldición, ele só conseguia proferir uma solamente bênção. conseguía decir E bendición. sabe uma das bênçãos que ele diz? Y una de las bendiciones, Escute esta. escucha, Do alto dos montes eu de lo- vejo Israel. de lo alto de los montes yo veo a Israel. Eis que ele é um povo que habita só. Eis que es un pueblo que habita solo E não será contado entre as y nações. no será contado entre las Você naciones. viu o que Balaão disse? Vemos lo que Balaam dice. Que maravilhoso. Qué maravilloso. O Espírito de Deus tomou conta daquele mercenário El Espíritu Santo tomó cuenta de aquel mercenario e falou pela boca dele. y dijo por su boca: Esse povo é um povo que habita Este só. es un pueblo que habita solo. Não será contado No será contado entre as nações. entre las Oh, naciones. irmãos, esses somos nós. Hermanos, esos Precisamos somos dar um nosotros. aleluia ao Senhor por isso. Necesitamos dar un aleluya al Nós Señor. não somos das nações. No somos de las naciones. Nós habitamos só. Habitamos Nós só solos. podemos contar uns com os outros. Solamente podemos contar Nós só unos con temos los ao otros. Senhor Solamente temos al Señor e uns aos outros. y unos a otros. Nós não temos ninguém mais. No tenemos a nadie más. Ninguém mais entende nossa linguagem. Nadie más va a entender nuestro Ninguém mais lenguaje. entende os princípios do Nadie va a reino. entender los principios. Ninguém mais respira a atmosfera do reino, Nadie más va a entender. Nadie respira la atmósfera del reino. a não ser aqueles que pertencem ao Que no Senhor. sea aquellos que pertenecen Por al isso nós Señor. somos um povo que habita só, Y por eso somos un pueblo que habita solo. não contado No somos contados entre as nações. entre las naciones. Quando o juízo vier sobre as nações, Cuando el juicio viniere sobre las nós naciones, não estamos entre as nações. no vamos a estar en las naciones. Somos um povo que habita só. Somos un pueblo que habita Graças ao solo. Senhor. Gracias al São Señor. santos
irmãos, santos y hermanos, que participais. que participáis, Participais. que participáis. Tá aí outra palavra importante. Otra palabra Se importante. você leu Hebreus com cuidado, Si leemos Hebreos con cuidado, você reparou na palavra participar. reparamos que esta vez esa palabra Cristo participar. participou de carne e sangue. Cristo participó de carne. Nós y sangre. participamos de uma vocação Nosotros celestial. participamos de una vocación celestial. Aqueles irmãos hebreus foram participantes dos irmãos que sofreram. Aquellos hermanos hebreos fueron participantes de los hermanos que sufrieron. E participais aparece várias vezes Y nesse livro. participáis también aparece varias Y la veces. idea en da este palabra libro. é: Y la idea de la palabra es: Nós não somos no espectadores. somos espectadores. Nós não estamos assentados No estamos assistindo alguma asentados coisa. mirando algo. Nós temos uma ideia tão complicada, não é? Tenemos una idea tan complicada. Até para nos referir às reuniões, Hasta para referirnos a las às reuniones, vezes nós falamos assim: a veces decimos: Eu assisti reunião hoje. yo participé, yo asistí a una reunión. Assisti reunião hoje. Participé de una Reunião não é uma coisa que nós assistimos. reunión. No es una cosa que uno mira. Assistimos, eu estou usando a palavra no sentido de contemplar. En ese sentido de contemplar, Assistir, como que ver. de mirar, de como asistir la tele. A palavra participar La palabra participar significa que nós estamos integrados Significa que- em alguma coisa. La palabra participar significa que estamos integrados en alguna Então cosa. você vê que ela é Entonces, importantíssima. esa nesse palabra es versículo. importante. Os importantísima. santos irmãos, Los santos hermanos, eles estão integrados. ellos están integrados. Eles participam. Ellos participan. Eles não estão olhando, Ellos no están observando, mirando, ellos no están observando. assistindo. Ellos no están Eles estão solamente- integrando. Ellos están Estão participando. haciendo parte, integrando, haciendo Participando do parte. quê? ¿De qué están participando? E agora a próxima palavra. Ahora la próxima palabra. Uma vocação De una vocación celestial. celestial. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Vocação celestial. Vocación celestial. Irmão, qual é a sua vocação? Hermano, ¿cuál es tu vocación? Você é um pedreiro, um ¿Sos carpinteiro, un albañil, um un carpintero, advogado, un um abogado, médico, un doctor, um motorista? un motorista? Qual é a sua vocação? ¿Cuál es tu vocación? Essa vocação Esta vocación é completamente secundária. es completamente secundaria. Não importa quão bela ela possa ser. No importa cuán bella ella pueda Essa é uma ser. vocação acessória. Es una vocación como que una A accesoria. nossa vocação Nuestra vocación é a vocação es la vocación celestial. celestial. Em outras palavras, En otras palabras, nós fomos chamados para sermos Fuimos semelhantes a llamados Cristo, para sermos semejantes a Cristo. sermos como Ele é, Sermos como Él es. expressarmos o que Ele é, Expresar lo que Él es. para que nós possamos ser objeto de contemplação de anjos e demônios, Para que podamos ser objeto de contemplación de ángeles y demonios. da glória de quem Cristo De la é. gloria de quien Cristo es. Espetáculo tanto a anjos como a homens. Espectáculo tanto de los ángeles como Isso de é a los igreja. hombres. Esto es la iglesia. A igreja é um povo La celestial. iglesia es un pueblo A igreja tem celestial. natureza celestial. Ella tiene una naturaleza celestial. Irmão, eu tenho convicção no meu Hermanos, coração yo tengo una convicción en mi que corazón. os nossos olhos precisam ser que mais nuestros abertos ojos para essa verdade. necesitan ser abiertos a esta verdad. Como o Espírito Santo vê a igreja. Y como el Espíritu Santo ve la iglesia. Sabe como o Espírito Santo vê a igreja? ¿Saben cómo él ve a la iglesia? Uma invasão de paraquedistas nessa terra. Como una invasión de paracaídas, de gente que está en paracaidistas en la tierra. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, 20 e 21. 20 y 21. Escute bem. Escuche bien. A nossa pátria está no céu. Nuestra patria está en los cielos. O que significa a palavra pátria? ¿Qué significa patria? Cidadania. Ciudadanía. No sentido de origem. En el sentido de É de origen. lá que nós De procedemos. allá que nosotros A procedemos. nossa pátria está nos céus. Nuestra patria está en los cielos. De onde nós aguardamos o De Salvador, a donde aguardamos al o Salvador. Senhor Jesus El Cristo, Señor Jesucristo. que transformará o nosso corpo de Que humilhação transformará nuestro cuerpo de humillación. para ser igual ao corpo da para sua ser glória. igual al cuerpo Você de su ouviu gloria. bem? ¿Oíste Nossa bien? pátria. Nuestra A patria. ideia original dessa palavra La idea original de esta palabra é cidadania. es ciudadanía. Você é cidadão de qual cidade? ¿De qué ciudad sos ciudadano? Você é cidadão de qual país? ¿De qué país sos ciudadano? Nós somos cidadãos Somos do céu. ciudadanos de los Nossa cielos. cidadania Nuestra está nos ciudadanía céus. está en los Então o Espírito cielos. Santo vê a igreja como uma invasão Entonces nessa el terra. Espíritu Santo ve la iglesia como una invasión. É a en la invasão do reino dos tierra. Es la céus. invasión del reino de los É a invasão da cielos. atmosfera do céu. Es la invasión de la atmósfera de los cielos. Oh, irmãos, como precisamos hermanos, viver essa ¿Cómo realidade? necesitamos vivir, Por isso, vivir nosso esa Senhor Jesus realidad? nos ensinou a orar. Y por eso nuestro Señor Jesús nos enseñó. Pai nosso que estás Padre nos nuestro que céus, estás en los santificado cielos, seja o teu nome. santificado sea su nombre. E venha o teu tu reino. reino.
E seja feita a tua y sea vontade. hecha tu voluntad. Assim na Así terra, en la tierra, como é no céu. como es hecha en Você vê los que coisa cielos. tremenda isso? ¿No ven como qué tremendo Então es? isso é vocação Eso es celestial. una vocación celestial. Pensa que da última vez em que estivemos juntos, Acuérdense que la última vez que estuvimos juntos, acho que nós compartilhamos, penso que eu fiz referência a Sansão. yo pienso que yo hice referencia a Sansón. Sansão é um exemplo do que significa perder a vocação celestial. Sansón es el ejemplo de lo que significa perder la vocación, la visión celestial. vocación celestial. La vocación celestial. E também a visão celestial. También la visión celestial. Porque Sansão, quando perdeu o seu segredo de vida interior, Porque Sansón cuando perdió su secreto de vida interior, o segredo da sua consagração, el secreto de su o segredo do consagración, seu poder el espiritual, secreto de su poder da espiritual, sua relação com Deus, de su relación quando ele con declara Dios, esse seu segredo a cuando él Dalila, declara ese secreto a Dalila, então ele tem a sua cabeleira él va a cortada. tener sus melenas, todo su cabello cortado. Você lembra disso? ¿Te acuerdas? Aí, ele era um nazireu, Él era un nazireo. alguém que tinha se consagrado voluntariamente ao Senhor. Él había sido consagrado. Quando ele teve aquela voluntariamente al cabeleira cortada, Señor. Y cuando él tuvo sus melenas cortadas, isso significa que a sua consagração foi perdida. eso significa que su consagración fue perdida. E Juízes capítulo 16, En Jueces capítulo 16, verso 21, versículo 21, diz que ele também teve os seus olhos vazados. dice que él tuvo sus ojos vasados. Isso significa que ele Eso perdeu a significa que él visão. perdió la visión. E também ele foi amarrado a Y um también moinho fue atado a un molino no cárcere, en su cárcel, fazendo um trabalho de animal, haciendo un trabajo de animal, girando em círculos, girando alrededor, sem ir para lugar nenhum. sin ir a ningún lugar. Isso significa uma vida Y sem eso significa propósito. una vida sin propósito. Então, quando ele perdeu a sua Cuando él consagração, pierde su consagración, ele perdeu a sua él visão pierde su visión e perdeu a sua y vocação. perdió su vocación. Nós somos chamados para uma vocação Nosotros celestial. fuimos llamados para una vocación Que celestial o Senhor nos ajude a manter a nossa y consagração que el Señor nos ayude a mantener nuestra consagración e manter a nossa visão. y mantener nuestra visión. Então o versículo vai terminar dizendo: Entonces el versículo va a terminar diciendo, considerai. considerad, Outra palavra importante. otra palabra importante. Ela foi tirada da astronomia. Ella fue quitada de la astronomía. Ela significa que você monta um telescópio Ella significa como si uno monta un telescopio potente bien e potente. você vai mirar um a donde astro, Uno va a mirar un astro, uma estrela. una E estrella, você vai ficar ali por muitas horas, y uno va a estar allá por muchas horas, dias, meses, meses, como fazem os astrônomos. como hacen los astrónomos. Fazendo o quê? Haciendo qué? Meses, Meses, estudando um único astro. estudiando un único astro, Às vezes anos, a veces años, por um único astro. por un único astro, Os astrônomos. los astrónomos. E nós cristãos. Y nosotros cristianos Nós fomos chamados para montar o fuimos nosso llamados telescópio. para montar nuestro telescopio, Colocar em um único astro. para poner en un único astro, Olhando mirando firmemente para Jesus. para Jesús, Autor e autor consumador, y consumador da fé. de la fe, Olhando para o apóstolo para el apóstol e olhando para o sumo y sacerdote. mirando al sumo sacerdote. Então, quando nós consideramos, Entonces, cuando nosotros O que acontece consideramos, conosco? ¿qué pasa con nosotros? Paulo aos Coríntios diz assim: Pablo a los Corintios va a decir, nós somos nosotros somos transformados transformados de glória em glória, na sua própria en su propia imagem, imagen, pelo Espírito do Senhor. por el Espíritu del Señor. Por isso que Hebreus nos chama para Y considerar. por eso el Espíritu nos llama para considerar. Irmãos, Jesus não é alguém Hermanos, Jesús no es alguien que nós podemos contemplar um pouco que dele assim. nosotros podemos contemplar un poco Y después nos leyendo, desviarmos. y después nos desviar. Ele tem que ser aquele foco, Él tiene que tener ese blanco, él tiene que ser ese blanco todo absorvente na nossa y contemplação. absorber toda nuestra contemplación. Considerai Considerad o apóstolo e sumo al sacerdote apóstol y sumo sacerdote da nossa de confissão. nuestra confesión. Apóstolo e sumo sacerdote nós vamos considerar em outras reuniões. Apóstol y sumo sacerdote vamos a considerar Nós vamos en encerrar otras essa sessão. reunión. Mas Necesitamos nós já falamos que esses dois braços aí Pero ya hablamos que esos dos brazos, Apóstolo y sumo apóstol sacerdote, y sumo sacerdote, é a ideia que domina todo que o es livro la de idea Hebreus. que domina todo el Até libro o de los capítulo Hebreos. 4, verso 13, Hasta el capítulo 4, versículo a 13, ênfase é no apóstolo. el énfasis es en el apóstol. Do 4:14 em Y del diante, 4:14 en adelante, a ênfase é no sumo el sacerdote. énfasis es en el sumo O sacerdote. apóstolo e sumo sacerdote. Apóstol
y sumo sacerdote. E a última palavra, então, do verso é confissão. Y la última palabra del versículo es confesión. Também uma palavra importante. Y también una palabra É importante. diferente da palavra profissão. Distinta de la palabra Para profesión. entender de uma maneira bem Y simples, para entender de una manera bien sencilla, fazer uma profissão, hacer una profesión de fé, profesión de fe, nós fazemos num ambiente de hacemos amigos. en un ambiente de amigos. Profissão. Profesión. Mas confissão, Pero confesión nós fazemos em um ambiente de hacemos inimigos. en un ambiente de enemigos. Então, o que esse versículo encoraja Entonces, ¿qué es que ese versículo nos alienta? é que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Es que Jesús es el sumo sacerdote Y apóstol de da nuestra nossa confissão. confesión. Porque os hebreus estavam sendo perseguidos Porque los hebreos estaban siendo perseguidos como testemunhas de Cristo. como testigos de Cristo. E o autor vai dizer que eles mantenham firmes a confissão. Y el autor va a decir que ellos mantengan firmes sus No confesiones. capítulo 4 ele vai dizer isso. Capítulo 4 él va a decir Mantenhamos eso. firme a nossa Mantengamos confissão. firme nuestra confesión. Porque o nosso sumo sacerdote penetrou os céus. Porque nuestro sumo sacerdote penetró los cielos. O que nós precisamos para manter firme a confissão? ¿Qué necesitamos para mantener firme nuestra confesión? Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da Acercándonos graça, confiadamente al trono de para gracia. receber Para misericórdia recibir misericordia e graça, y gracia. para socorro em ocasião oportuna. Para socorro en el tiempo oportuno. Esse é o nosso sumo sacerdote. Ese es nuestro sumo sacerdote. Então, irmãos, isso é uma panorâmica Entonces, hermanos, este es un panorama sobre o livro de Hebreus. sobre el libro a Na los próxima Hebreos. sessão, daqui a pouco, En la próxima sección, en poco tiempo, en pocos minutos, nós vamos entrar no capítulo 1, vamos a entrar en el capítulo primero, versos de 1 a 4. en el versículos de 1 a 4, Aquelas 7 glórias do Senhor Jesus. en las 7 glorias del Señor E vamos Jesucristo. pedir ao Espírito Santo Y que nos vamos a ajude clamar al Espíritu Santo que nos a ayude contemplar essas a 7 glórias. contemplar estas 7 Para que glorias. possamos fazer isso que o versículo, capítulo 3, verso 1 Para que diz. podamos hacer eso que el capítulo 3, versículo 1 Então dice. prepare aí o seu telescópio. Entonces, preparen sus Arme o telescopios, seu telescópio. armen sus telescopios, Fixe bem esse astro. póngase bien fijado ahí en ese Porque astro. o capítulo 1, Porque el capítulo 1, os 4 primeiros versículos, los 4 primeros versículos vão mostrar 7 van a glórias mostrarnos 7 glorias desse grande astro, de este gran astro o Senhor Jesus. que es el Señor Jesús. Então na próxima sessão vamos procurar entrar En la nisso. próxima sesión vamos a hablar Amén. de eso. Amén.